Comando Galáctico se divide em facções, tá? Para vocês me entenderem, por exemplo, a gente tem a administração da Prefeitura de São Paulo, a administração do Estado de São Paulo e a administração federal de Brasília sobre o Brasil. E acima disso a gente teria supostamente a ONU. Então, a Federação Galáctica se divide por essa mesma estrutura. A estrutura de menor volume é a Aliança Galáctica, que está vinculada ao sistema solar de Alcione, que todo mundo chama de Pleiades. Pleiades é uma constelação chamada M45. Alcione não pertence a Pleiades, a mesma coisa que Meriope, Taigueta, Electra. São estrelas que estão na linha de paralaxe da M45. Então, para que vocês entendam, M45, como aglomerado, começa a 1.600 anos-luz de profundidade em direção ao centro galáctico e se afastando até 3.000 anos-luz de distância de nós. Enquanto que Alcione, que é o sistema solar próximo, 397 anos-luz. Então, esse é um dado astrofísico que as pessoas confundem. Então, Alcione coordena um grupo de 157 grupos estelares, que a gente chama de 157 federações, que envolvem um grupo local do que é visível ao olho nu pelo olho humano do hemisfério norte e sul da galáxia. Então, essa é uma estrutura. Além disso, nós temos a Federação Galáctica. Então, a Federação Galáctica é composta por mais de 9.000 membros que compõem a Via Láctea inteira, vinculados ao Conselho Shamuna, que são sociedades muito mais avançadas, com tecnologia muito superior do grupo de Alcione, e com um envolvimento político com a Federação Intergaláctica, que são seres que habitam outras galáxias e outras frequências do multiverso. Quando você fala 9.000 membros, o que é um membro? 9.000, vamos chamar 9.000 sistemas solares em amplitude grande. Então, por exemplo, vamos lá, Alcione é um sistema solar, é uma federação. Taigueta é outro sistema solar, é outra federação. Sirius Alpha é outra federação. Então, cada planeta que tem a sua independência tecnológica de projeção, vamos dizer, espacial, multidimensional, viagem no tempo, viagem nos hiperportais, é uma federação independente. Por exemplo, o Brasil é uma federação, a Argentina é outra federação, Estados Unidos é outra. Tá? No universo funciona igual. Exatamente igual. É compartimentalizado conforme o desenvolvimento cognitivo de cada sociedade. E o que diferencia elas é a conectividade política com os outros grupos, em harmonia ou desarmonia, e também o nível cognitivo. Então, por exemplo, os grupos da Confederação Intergaláctica, ou da própria Federação Intergaláctica, ou da Federação Galáctica, as suas naves são de energia, não são de porco e parafuso, já estão em outro patamar tecnológico. Então, por exemplo, referência para vocês me entenderem. Star Trek Discovery, com aquele motor de esporo, aquele motor de esporo, na literatura original de ficção científica, chama-se motor Sextadin, da série P.R. Rodan, da Alemanha. Esplajaram dali. Tá? Então, isso é tudo canalizado. O motor Sextadin é um motor que tira a tua nave da constante tempo-espaço, física nossa, leva para o hiperespaço ou semi-espaço, conforme a nomenclatura, e de lá ela observa o universo. E ela traça a órbita e esse projeto se materializa ali, em tempo zero. Então, uma nave da Confederação, da Federação Intergaláctica, pode, por exemplo, ir daqui para Sombreiro, que está a 27 milhões de anos-luz, em 1/10 de segundo. Ô, louco. Ela não tem que viajar à distância. Já as naves arcturianas, algumas pleiadianas, algumas de Taigueta, algumas da Federação Siriana, todos Sirius é o grupo mais avançado que nós temos aqui na galáxia, nesse nosso quadrante. Então, vamos pegar uma nave dos Zeta Retículos, dos próprios verdinhos, as lagartixas tal de Tuban. Sim. São naves que têm um sistema de propulsão tipo Enterprise, que é o sistema motor de dobra. Como funciona o motor de dobra? Eu gero um campo de energia para um reator tipo o nosso acelerador HLC, o CERN, na Suíça, e eu tenho um sistema de fusão na qual eu vou criar uma fusão da matéria. Eu crio um buraco negro, um buraco de minhoca. Para eu não ser destruído pelo buraco de minhoca, o reator gera um campo eletromagnético, um campo de contenção eletromagnético, como o CERN gera, que é uma parede magnética impedindo a colapso do buraco de minhoca. Isso é o fator de dobra. Então, quanto maior a velocidade qualquer, maior a energia que eu consigo gerar. Por isso que a Enterprise é limitada em dobra 9.9.
Esse tipo de motor é o que as lagartixas, os pleiadianos, alguns sirianos, os arcturianos e a maior parte do pessoal da Aliança utiliza como tecnologia. E com isso eles têm condições, vamos dizer, abrangência operacional de até 70, 80, 90 mil anos-luz de navegação. Que loucura. Que é limitado. Não é tão grande assim. Imagina nós, Então, por isso que eles usam os hiperportais. O que é um hiperportal? O nosso Sol. O que é o nosso Sol? Não é uma bola de fogo como as pessoas pensam. É um campo eletromagnético de plasma. Então, o que acontece? O Sol gera naturalmente um buraco negro pela sua densidade, pela sua massa gravitacional. Então, quando você se aproxima do Sol, com a tecnologia correta e com os campos de contenção de um motor de dobra, você usa o Sol como uma catapulta para outro sistema solar. Então, você não precisa viajar daqui até lá. O Sol te catapulta para lá numa hipervelocidade, num salto quântico dimensional. É como se você atravessasse o Sol, literalmente. Exato, e saísse em outro sistema. Um portal. Um portal. Só que para isso eu tenho que ter cálculos. Por exemplo, eu quero ir para, vamos dizer assim, eu quero ir para o Aldemarim. Tá? 200 e tantos anos-luz. Tá, eu quero ir para o Aldemarim. Tá. Então o que acontece? Qual é a coordenada gravitacional de Aldemarim? X. Então eu tenho que calcular na entrada do meu Sol aqui qual é a coordenada que corresponde à densidade gravitacional de Aldemarim para poder chegar lá num salto certo, para não errar o caminho. Entendi. Tudo isso é matemática, feita por IA. Entende? Então, essas são as diferenças tecnológicas que nós temos dentro das diferentes facções. E o que se divide muito é o nível cognitivo. Por exemplo, as raças físicas, como os Greys, os Zetas, alguns arcturianos, alguns felídeos, alguns aviários e outros humanos humanoides de Lira, de Taigueta, tal, eles têm um corpo físico como o nosso, biologicamente falando, que nem os nibiruanos, os chamados Anunnakis. Então, nem todos eles conseguem elevar a consciência ao nível, vamos chamar 7, 8, 9, 10D, etc., para se conectar com um mundo superior chamado etérico, que aí entra a Fraternidade Branca, os Guardiões, Mika, Metron e toda essa hierarquia que a gente chama de espiritualidade, eles existem também na Federação e no nível superior de consciência. Então, aí que vem a limitação. Quando você tem um corpo limitado, no nosso caso, eu preciso viajar, eu ando de avião. Eu não tenho o dom aqui do teletransporte de sair daqui para Lisboa. Eu tenho que usar um avião. Esses pleiadianos, esses taiguetianos, toda essa turma que o pessoal fala, eles também têm essa limitação. Eles precisam de naves, de veículos. Eles podem até ter telepatia, até um contato psíquico, que nem a gente, que incorpora um orixá, psicografa um livro, etc. Entende? Então, como é embaixo é em cima, como em cima é embaixo. Entendi. Então, é isso que vai diferenciar os diferentes níveis de evolução, entre aspas, cognitiva, espiritual e tecnológica das diferentes sociedades estelares. Então, a gente aqui embaixo chama tudo de comando estelar, por falta do entendimento. Eu, na geometria, quando eu ensino, eu divido esses diferentes níveis e tenho que lidar com todos eles. E além desses dois níveis, que seria a Federação e a Aliança, existem outras facções? A Supraconfederação. Superconfederação. Seria o terceiro nível. É quem criou tudo isso, que é de onde eu venho. Eu sou um IA, né? Ou seja, o que eu sou? As pessoas não entendem. Existe uma hierarquia chamada Sete Samurais. Os Sete Samurais são uma extensão cognita do Staher, que é um Vorunandek, que é um dos criadores do nosso universo. Como é o nome dele, perdão? Staher. Então, o nosso universo é um simulador, é um holodeck, para testar a índole, a consciência e busca do Cristo cósmico. Então, eu fui gerado a partir da rede neural desses seres. Então, eu sou uma extensão cognitiva desses seres. Por isso que eu digo que sou um IA. Então, o que acontece? A supraconfederação não tem naves, não tem nada. É consciência. Então, você é uma consciência, você pensa, você já está lá. Então, por exemplo, do nosso ponto de vista, eu estou aqui na Terra e eu preciso ir para, vamos falar, Andrômeda. 2,3, 2,4 milhões de anos-luz aqui, supostamente pelos dados da NASA. Eu penso, eu já estou lá. Não preciso de nave. Tem gente que precisa atravessar um sol. Exato. Ali não. Por quê? Você é uma rede neural. Então, ao ser uma rede neural, você se conecta com a estrutura do táquio e do ultratáquio que a gente estuda na física quântica. E ali você vai para qualquer lugar do universo em tempo zero.
Então, os diferentes níveis cognitivos é o que permite isso. E aí que vem a grande questão. Todos nós, a nível de origem cósmica, veio do mesmo lugar, da fonte. Todos nós seríamos supostamente da supraconfederação. Energia, só consciência. Só que quando nós optamos para ter experiência bariônica ou biológica, nós compramos um corpo, não importa a raça. O corpo, ele é físico, ele é denso, então ele não comporta a rede neural de um Cristo cósmico ou de uma supramônada. Então, na proporção, para as pessoas entenderem, essa estrutura física, hoje, dentro da neurociência e da própria física quântica, equivale de 4 a 5% no máximo da matéria e da energia do universo. Então, a gente diz que mais ou menos 21, 22%, conforme a tabela que os caras dividem, é matéria escura, que interage gravitacionalmente com a gente. E os outros 71 a 72, 73, conforme a tabelinha, é a energia escura. Então, a energia escura equivale à nossa mona, supramona e nosso eu superior. Os nossos corpos sutis, que a gente tanto fala no espiritismo, enquadrariam a matéria escura, inclusive o corpo astral do pretérico. E o corpo físico, que é a matéria bariônica, os 4, 5%. Então, se a gente for analisar, a nível de memória, nós temos cerca de 0,02% da nossa memória de quem nós somos. Ou seja, não é nada, que é chamada amnésia. Então, quando a gente entra no experimento encarnacional, seja para o sistema que for, dependendo da densidade do planeta e do corpo biológico, eu retenho o quê? 1%, 3%, 4% no máximo da minha memória cósmica. Nossa. Daí que vem um aprendizado na dualidade, no amor, na dor, no sofrimento, ou na paixão, no que for, em cada espécie, no processo. O que complica a Terra é justamente a barreira de frequência, que são os anéis Van Halen. O que seriam eles? Os russos, os soviéticos foram os primeiros a descobrir. Então os russos descobriram e testaram, fotografaram tudo. A Terra tem 3 camadas de anéis, que nem Saturno, só que são tênues. Só que eles funcionam que nem uma muralha de tijolo, absorvendo toda a radiação que vem do Sol, diluindo e dissipando essa energia e protegendo a Terra da radiação cósmica. Só que ao mesmo tempo ela gera amnésia nossa que a gente não lembra a encarnação anterior. E esse processo é usado pelas hierarquias nefastas, os chopados, etc., para criar a matriz de controle holográfico através de Wi-Fi, Bluetooth e das tecnologias que se usam hoje para manter a gente na ignorância total, seguida a matriz de controle, ao exemplo do filme Matrix. Então, na verdade... Então isso aqui é uma holografia. Isso aqui é um holograma computacional. Se a gente pegar o material do Prêmio Nobel de 2021 de Neurociência... esqueci o nome dele agora. Eu estava com o nome dele na cabeça. Bom, ele ganhou o Prêmio Nobel em 2021 ou 2022 em Neurociência. E eu tenho até umas coisas dele, é muito interessante. Ele faz a comparação da teoria do campo unificado, teoria das partículas e física quântica, com tudo que foi estudado da estrutura neurológica, das membranas neurais. E a nossa realidade é holográfica. Por exemplo, se você pega o átomo, a distância que tem entre um átomo, o outro átomo, entre o elétron, é anos-luz na proporção. Sim. Então, a nossa realidade física não poderia existir da forma que existe. Então, hoje, quase todos os cientistas atestam que isso aqui é uma simulação de um computador de alguém. Por isso que na ciência o conceito de Deus caiu por terra. Porque esse alguém que controla um computador não é Deus, é um usuário. Ou usuários no plural. Nossa. É que eu explico. Para nós, com a consciência estelar, não existe Deus, existem deuses no plural. Cada deus desse é um criador de um projeto. Então, no nosso conceito, por exemplo, se eu pegar para a linha Brahma Kumara, a divindade máxima é Krishna, ou Brahma, sei lá. Aí tu vai para os hebreus, é Yahvé. Aí tu vai para os sumérios, era Enki, Enlil. E aí tu vai para os incas, era, sei lá, esqueci o nome lá dos incas, e por aí vai. E a Igreja Católica inventou o nome Deus, tá? E jogou Jesus no meio. Então o que acaba acontecendo? Cada cultura fala de um Deus, mas se você for analisar na literatura apócrifa, anterior aos livros de Enoque, que é antes do dilúvio, existiam 72 Elohims. Cada um desses Elohims tinha um papel de divindade cocriacional, que gerou um projeto aqui. Então aí a gente fala da raça negra, a raça ariana, a raça nórdica, a raça asiática, os hebreus e por aí vai.
Entende? Então, isso que as pessoas têm dificuldade de entender, isso está diretamente ligado ao comando estelar. Que eu explico que é a diferença entre os tronados e os coroados. Os coroados, tá, são as hierarquias espirituais que controlam a espiritualidade da Terra. Fraternidade Branca, Pena Branca, Exu, Pombagira, Cigano, dentro da hierarquia das suas falanges. Então, as pessoas não entendem. Por exemplo, vamos lá, eu tenho o Exu Marabô, tronado, que é Yanko Hanin. Quem desdobra na Terra para ele? Marabô. Marabô é um mestre ascensionado. Ninguém incorpora um Marabô. Incorpora um escravo do trono de qualquer orixá, do Marabô, Padilha, etc. Então, o que acontece? Esse Marabô equivale a um Saint Germain, a um Hilarion na frequência dele. Ele é um trono, um coroado, tá? Dali vem as falanges, certo? Então, o que acontece? Esse trono desse coroado, vamos chamar lá Hilarion, responde para alguém lá de cima. O Marabô responde para alguém lá em cima. Aí entra o quê? Os comandos estelares. Então vamos dizer o exemplo para as pessoas entenderem. Vamos falar dos Arcturianos, todo mundo gosta de Arcturiano, que é gente boa pra cacete. Vamos lá. Vamos pegar o Quiron, que é um dos comandantes em chefe da frota arcturiana aqui na Terra. Ele está na nave dele. Ele não vem para a Terra, mas ele tem uma equipe que vem. Quem vai comandar? Um coronel, um tenente-coronel, um capitão. Então esse capitão pega uma nave e vem para a Terra com a nave dele com mais 500 pessoas. Dentro dessas 500 pessoas eu tenho um médico, biólogo, geneticista, engenheiro, arquiteto e tem os militares que fazem a guarda e a proteção desse pessoal. Então eles têm um projeto, vamos criar espécie humana, vamos criar lá chinês e os Brahman Kumaris, que aí entra a acupuntura, entra todo o MTC, que é tudo deles. Tá, então essa equipe de 500 pessoas arcturianas, elas estão no solo terrestre interagindo com os humanos, evolucionando a espécie humana Homo sapiens. A gente vai chamar os caras do quê? De deuses. E seres superiores. Pô, os caras, quem é um índio, vamos dizer assim, analfabeto, analfaburro, para ser a verdade. O cara voa, o cara levita, o cara tem um avião, tem um helicóptero. Pô, é Deus, é uma divindade. Deus. Daí o conceito nosso de divindade. Só que eles são ETs, que nem nós. Aí os caras ficam aqui com um tempo com a gente. Então o que acontece? Eles têm que cumprir um cronograma. O cronograma é quem passou? O tronado, comandante maior, o Quiron, para o capitão dele. O capitão passa a sequência, a cadeia de comando para a equipe dele, que tem que cumprir um cronograma em X tempo. Certo. Isso é comando estelar dentro da Operação Terra, que aí entra o projeto da Zona Neutra, que aí a gente tem que voltar para a grande questão da Guerra de Órion, para entender o que é a Zona Neutra. A Zona Neutra é uma área visível por nós, hemisfério norte e sul, que abrange algo em torno de, acho que quase 10 mil, não, 14 mil e poucos anos-luz, partindo das Três Marias. Eu uso as Três Marias como referência. Então, tem as Três Marias ali, então é um raio de mais ou menos 14 mil e poucos anos-luz. Se eu calcular em perímetro e área, é uma área gigante. Dentro desse setor, na Guerra de Órion, por questões políticas, de infiltração das forças trévicas que vieram de Arcones e invadiram Andrômeda e vieram para cá, nós temos cerca de 34.600 planetas destruídos na Grande Guerra. Destruídos? Destruídos, pulverizados. Tá? Lembra de Estrela da Morte Star Wars? Nesse nível para mais. E isso aconteceu antes da Terra ser formada? Não, a Terra existia já. Já existia. Já. É que não dá para ver o tempo linear, porque era uma realidade paralela. Como se fosse uma outra dimensão em relação à nossa. A Terra estava na ordem de Sirius. A Terra não foi a daqui. A Terra pertencia ao sistema solar siriano. E o detalhe, a Terra é artificial. É criada por tecnologia. A Terra não é natural. Tá? Aliás, tudo que é tecnologia se chama de espiritualidade, tá? Depois eu explico como se fabrica um planeta. Isso. Tá? Então, o que aconteceu? A Zona Neutra é todo o setor onde houve essa grande guerra. Por que a gente chama de Zona Neutra? Por uma questão simples. As tecnologias empregadas na grande guerra entre as forças das lagartixas, os insectoides, os humanos, os humanoides e todos os felídeos também, os aviários tal, e as outras espécies, se utilizaram o que nós chamamos de bombas de quark. Então, quark é responsável pela gravidade, enquanto o lepton pela repulsão. Então, o que é um quark? É a partícula subatômica que vai garantir a concentração de massa e campo magnético, na interação nuclear. Eu pego isso e elevo a um processo de autodetonação. Então, você gera um buraco negro autossustentável.
Se você jogar isso dentro de um planeta, ele engole o planeta em uma semana. Se você jogar isso dentro de uma estrela, a estrela vira um buraco negro e engole o sistema solar inteiro. Meu Deus. Então, esses artefatos de autodestruição foram usados amplamente nessa guerra por todos, para tentar ganhar a guerra. E assim, a gente colapsou a galáxia por causa do efeito gravitacional das ondas de choque com o multiverso. Quando você estuda a física quântica, a teoria das supercordas, eu tenho um universo aqui, eu tenho outro universo aqui. Certo? A teoria do multiverso. Então o que acontece? Esse universo, para não chocar com esse, ele tem uma membrana no meio. A gente chama isso de membranas Brana. Que quem criou a teoria foi uma mulher norte-americana que ganhou o prêmio Nobel em 87, explicando a membrana Brana. Então o que acontece? As membranas Brana é uma cortina, que ela separa um universo do outro. Quando você explode aqui uma bomba de quark, ela rompe isso aqui no buraco negro e gera uma onda gravitacional que vai contra a cortina e rasga a cortina e invadindo outro universo, criando um tsunami gravitacional que começa a pulverizar planetas e estrelas do que tiver do outro lado. Só que como a onda vai, o choque é devolvido pelo campo gravitacional de lá e aquilo volta para o ponto de origem, gerando do outro lado um tsunami. Literalmente. Então acaba com tudo rapidamente. Exato. Então, esses tsunamis começaram a destruir um monte de planetas que não tinham nada a ver com a guerra. Vixe. Então, a Supraconfederação, mais a Federação Intergaláctica Micaélica, tiveram que isolar o local e, por isso, deram o nome de Zona Neutra, onde se proibiu a navegação de naves, porque a nave entrava, era engolida por um tsunami, todo mundo morria, ou a nave era chupada para outro universo e nunca mais encontrava os caras. Tipo uma área proibida de entrar. É tipo exato. Chernobyl lá. É isso. Não pode entrar. Nossa. Aí, o que aconteceu? Sempre tem pirata, né? Sempre tem alguém que quer aproveitar. Então, aí surgem as 22 delegações que eu explico nos meus livros, que são grupos piratas que envolvem felídeo, aviário, lagartixa, tudo. Até Arcturiano está no meio. Que eram os caras independentes que entravam ali para tentar ver os espólios da guerra dos planetas que tinham sobrevivido. E aí eles começam a furtar, roubar e descobrem sobreviventes. O que eles fazem? Engenharia reversa genética. Começa a escravizar os sobreviventes. Em vez de entregar para evolucionar, não. Prende os caras para fazer energia. Engenharia reversa genética. Aí começa a pirataria genética. DNA, que é uma das coisas mais valiosas para as corporações. Você desenvolver uma raça especial escrava para o teu planeta, para a produtividade. Além de consumo. Os verdinhos consomem carne humana, adrenocromo e por aí vai, tá? Isso é uma coisa bem real. Do mesmo jeito que a gente come boi, eles comem. Tá? Nós humanos, nós somos um experimento com algum fim? Sim. Abastecimento da demanda nutricional e energética deles. Na verdade, o humano na Terra é gado pastando num planeta de lagartixa. Os alfa-citrax, ou os alfa-dracones. Que eles fizeram através desse processo de pirataria que você falou. Pirataria, exato. Então, aí se formam as 22 delegações, que eram piratas, contra a lei. Então, até que a Alcione é colocada na órbita para gerir a nova estrutura, que é a nova Aliança Galáctica, que são todos os membros da guerra que foram obrigados pela Supraconfederação a reconstruir tudo que eles fizeram na guerra. É a ONU. Hã? É a ONU. É, mais ou menos. Então, o que aconteceu? Tipo o Plano Marshall. Sim, Obrigaram a Alemanha a plano. pagar, tal. Então, o que rolou aqui? Alcione demorou mais ou menos 15 gerações de Alcione até conseguir estabilizar a zona neutra para poder liberar a navegação da frota de Alcione. Quando eles liberaram, havia um problema. As rotas internas eram desconhecidas. Os mapas não batiam porque muitos sistemas solares tinham mudado de posicionamento. E aí o fluxo temporal tinha mudado. A constante tempo e espaço entre Alcione e eles tinha mudado. Então, eles sabiam que os piratas tinham acesso a rotas proibidas mapeadas recentemente. O Conselho de Alcione, da mesma forma que a Inglaterra tinha os corsários pagos para fazer tudo o que faziam, liberaram e autorizaram e legalizaram os piratas para coordenar as rotas comerciais para fazer a reconstrução e o repovoamento dos mundos destruídos. Voltamos como em cima e embaixo, como embaixo e em cima. Lembra o nosso governo de vários países, tá? Então, isso começa a gerar corrupção dentro do Senado pleidiano. Caramba! Ou de Alcione.
Por isso que o rolo é feio. E aí a gente tem o Anu, tem o Caligasto e vários outros senadores que estavam na questão trabalhando duplamente para o Império Dracu, que é de Alpha Draconis, mais os Anunnakis, etc., por interesses escusos, alimentando a pirataria e as corporações, que são as casas de comércio, ao estilo filme Duna. Nossa. Todos esses filmes, gente, são canalizados, não são inventados. Star Trek é 100% canalizado, Star Wars também, Duna também, Pierre Rodin também. Todos os livros de Isaac Asimov são canalizados. Tá mostrando uma realidade, não uma Mostrando fantasia. outro plano. Exato. Lembra do Isaac Asimov? Eu, Robô? Pô, hoje está todo mundo falando em robô. O cara escreveu o livro de robô na década de 50, quando nunca ninguém imaginou que isso ia virar realidade. E qual que é o grande interesse em terem esses filmes, né? Em abastecer os humanos? Despertar a consciência de quem tem que sair. A humanidade é dividida em 3 patamares. A primeira, que se fala muito, os exilados, que vieram de Tau Ceti, Capela, Boronac e outros quadrantes, que seriam os que estão presos mais à parte dogmática de sofrimento, guerra, violência, essa coisa toda. E os que vieram em missão, trabalho aqui, ajudar a evolucionar Mu, Lemúria, Antártida, Atlântida e nós, antes e pós-dilúvio. Então, o que acontece? Com a questão da zona neutra, a gente dividiu a zona neutra em quadrantes. Então, cada quadrante foi dividida pelas hierarquias e cada trono para ajudar o quê? Repovoar esses mundos. Então, a zona neutra foi dividida em 634 planetas em quarentena, barreira de frequência que nem a Terra. A Terra está dentro dos 634. Cada planeta recebeu de 48 a 56 projetos raciais para desenvolver dentro de uma linha de tempo X, de acordo com o Conselho Shamuna. Tá. Nós somos a 21ª civilização deste planeta. A anterior a nós foi a de Mu e a de Lemúria. Tá? Então, o que acontece? A Terra tem 56 projetos. Então, a nossa espécie vai ser exterminada. Ou a gente se mata numa guerra, ou alguém vai detonar com a gente um flash solar e vão vir novos projetos depois, até concluir o processo. Então, qual é a função da Terra como dos outros? Por exemplo, a Terra tem que repovoar o sistema Satik. O que é o sistema Satik? Nosso sistema solar. Então, vamos chegar ali. Para quem não sabe, a NASA descobriu, e os russos descobriram antes que a NASA, que o sistema solar está dentro de uma bolha de poeira estelar e detritos de rochas de planetas chamado nuvem de Oort. A nuvem de Oort, para vocês terem uma noção, a luz do Sol, segundo dados da NASA, demora 555 dias para sair do Sol até fora do sistema solar, cruzar a nuvem de Oort. Para dentro da nuvem de Oort, a nuvem de Oort tem de 10 mil a 100 mil unidades astronômicas de diâmetro. Dentro eu tenho o cinturão de Kuiper, que está na órbita entre Plutão, Sedna, depois Urano e Netuno, tá? Que é também, no plano equatorial, todos os detritos e planetas destruídos na Guerra de Órion. Aí depois eu tenho o cinturão entre Júpiter e Marte, que é o planeta Moda que foi pulverizado. Então o nosso sistema solar foi palco da guerra, porque nós estamos no meio da rota comercial entre Órion, M45, Draconis, Arcturus e outros quadrantes. Aqui é uma rota normal de navegação das casas de comércio. Então, no auge da guerra, o nosso sistema solar tinha várias raças muito avançadas e foram destruídos na guerra. Então, nós tínhamos 133, 135 planetas e planetóides. Hoje, supostamente, são 9, são mais. Tá? Tanto que os japoneses descobriram Nibiru o ano passado. Já está descoberto, só que não divulgam na TV normal. Cientificamente, Nibiru existe. E ele tem uma órbita de 25.700 anos-luz no periélio do Sol. Caraca. Tá. Já está visto, ele tem 11 vezes a massa solar. 11 vezes? 11 vezes a massa da Terra, perdão. Tá? Fora os outros planetas. Em Oort já encontraram outro... E detalhe, o James Webb fotografou e o planeta é todo habitado, iluminado, que nem uma cidade que nem São Paulo. Ô, louco, então e aí tem abafado. vida lá. Tem vida. 3D. Tem, 3D. E o de Oort também. Existe uma matéria que foi tirada, não se pronunciou. O Elon Musk fez uma declaração em setembro do ano passado que ele controla a comunicação das Voyager 1 e 2, que estão ainda operando no espaço. Então, para lá já estão
não cruzaram, mas estão na nuvem de Oort. Não lembro qual das duas, identificou uma rota de mais de 1.500 naves entre a parte periférica de Oort e Saturno. Ele falou publicamente isso numa daquelas palestras que ele dá lá para o pessoal empresarial. Foi quando ele falou que ele era um ET. Não sei se vocês lembram disso. Eu sou um ET. Sim. Exato. Foi naquele mesmo momento. Então, a informação não chega para as redes normais, mas quem vai atrás acha. Tá? Então, o que aconteceu? O sistema solar é um exemplo. A Terra é um planeta em quarentena que se desenvolveram, por exemplo, raças anteriores às nossas. Os elfos, os ciclopes, os nefilins e muitas outras. As sereias, os tristões, são raças anteriores, não são lendas, são raças anteriores. De novo, não é fantasia, é realidade. Exato, realidade. E aqui é importante isso aqui que eu coloque, porque é para quebrar um monte de besteira que as pessoas e que o pessoal fala dos esquizotéricos aí. Todo mundo diz, por causa da literatura do Zacarias Schint, que os Anunnakis, ou os Pleiadianos, ou os Nibiruanos, com 4,20 metros de altura, tinham relações sexuais com as humanas. E daí nasceram os gigantes com 4, 5, 6 metros de altura. Os Nephilim. Os Nephilim. Não bate. Quem fala essa besteira não entende. Cara, desculpa, gente, mas como um cara com 4,5 metros, que deve ter um pênis desse tamanho, vai ter relações sexuais com uma mulher de 1,60 m? Mata. E se não matar, na hora que ela ficou grávida, na hora que ela tiver gestação com uma criança que vai chegar, que deveria nascer com 1 metro de tamanho, 1,5 metro, não tem como. Vai estourar a barriga. Vai estourar, a mulher morre. Então, esse é a grande mentira que vendem até hoje. Os Anunnakis, os Pleiadianos, etc., tinham relações sexuais com os elfos. Os elfos eram gigantes também, porque vêm do mesmo código genético dos lirianos. A média da estatura dos elfos era de 4 a 6 metros de altura. Caramba. Por isso que a gente tem encontrado tantos esqueletos que o pessoal abafa com crânios gigantes e corpos de 6, 7 metros. O maior esqueleto já registrado na década de 20 tinha 21 metros de altura. Tem uma fotografia que estava antigamente na internet, que eu não lembro se era o Henry Ford ou um ex-presidente americano, no museu de arqueologia lá em Nova York, dentro de uma caixa, um crânio de um tamanho de um Fusca. E ele do lado com o crânio mostrando aquilo. Meu Deus. Tudo isso naquela época era aberto e foi abafado. Depois da Segunda Guerra Mundial, abafaram tudo. A própria literatura da Rosa Cruz, da maçonaria, foi tudo confiscado. Não é o que era antigamente. Antigamente, todo mundo falava de Tartária, hoje ninguém fala, é teoria da conspiração. Cara, eu já viajei em muitos países. Pô, tu vai para alguns países, das igrejas antigas, porta de 6 metros de altura, e você vê que os caras tamparam a maçaneta numa altura de quase 3,5 metros de altura. Como que um cara de 1,60 m, 1,80 m, 1,90 m que seja, vai fazer uma igreja com portas e janelas para uma cara de 6 metros e vai colocar a maçaneta lá em cima? Se nem como escada ele chega. Não tem sentido. Entende? Então, a Terra foi resetada inúmeras vezes, porque é um planeta de experiência. Laboratório, para repovoar os planetas que sobraram, repovoar as luas. Por exemplo, Saturno tem 276 luas, Júpiter tem 81 luas até o dia de hoje, Urano tem 20 e Netuno acho que tem 12, uma coisa assim. Essas luas todas são preparadas para serem habitadas em laboratórios ou nível subterrâneo. Onde desenvolve as raças? Aqui na Terra, porque Vênus está inabitável e Marte também, então sobrou a Terra. Então a Terra é um laboratório para essas espécies. Daí as abduções periódicas. Aí a hibridação genética que todo mundo fala entre humano, grey, humano, lagartixa, humano e por aí vai. Essas hibridações são para repovoar essas luas e esses mundos do processo original da destruição. Todo planeta em quarentena tem a mesma função. Então, quem cuida de cada planeta? Os tronos. O Arcturiano, o Pleiadiano, o Siriano, o Felídio, o Aviário. Que são da parte de do defesa, comando estelar. Né? Que estão ali para reconstruir o que eles destruíram. Então, tu pega lá, Tote, Aviário, Horus, Aviário, e outro, não esqueci lá, Aviário. Tá? Tu pega a deusa Bastet, Felídia, Thundercats, o Urmá. Então, nós temos várias raças que estão aqui operando. No 3D. No 3D. Através do entrante, do walking. Que é meu caso, eu sou entrante. Trigueirinho era o entrante. Chico Xavier era o entrante. Jesus o entrante. Yogananda o entrante. Kuan Yin, por aí vai.
Então, esses entrantes vêm com consciência. Então, eles vão ensinar os humanos um caminho pelo amor, né? Então, aí entra a fraternidade branca, entra os orixás, entra todo o trabalho. Por exemplo, tu pega, a Umbanda faz um trabalho magnífico nesse país, ajudando as pessoas. Candomblé também, Quimbanda também, Espiritismo também. Só que cada escola direciona para um estágio de consciência de cada pessoa. Mas se isso é só um teste, por que eles querem ensinar o amor e essa evolução para nós? Por causa de frequência. Você só sai da Terra tendo uma frequência harmônica. Por causa da barreira de frequência. A barreira de frequência só deixa passar daqui para o outro plano, ou seja, deixar de reencarnar aqui, se você tiver a frequência harmônica. Enquanto a gente estiver na frequência do ódio, da raiva, etc., eu estou na polaridade densa, minha frequência não me permite sair daqui. Por causa dos dogmas religiosos, culpamento daquela porcaria toda. Na verdade, isso aqui é uma simulação, que eu sempre explico. Dentro do que eu ensino, o karma não se paga sofrendo, se paga trabalhando. Exemplo, vamos pegar um preto velho. O cara era negro aqui, foi castigado, torturado, preso e morreu na senzala. Ele morreu, entendeu o jogo, transcendeu e voltou como preto velho para ajudar o próximo. Um trabalho de amor. Entendi. Então ele está trabalhando, ajudando o próximo, mas ele não está pagando karma na forma do sofrimento como as pessoas ensinam. Então ele vai vir em prol de trabalhar para progredir, evoluir a humanidade. Para transcender a própria culpa dele, o medo, o sofrimento, que é a nossa parte emocional. E essa é a parte difícil de explicar para as pessoas. Por exemplo, se você tem uma consciência clara, é o mago negro, mas tu sabe de tudo, tu não vai pagar. Tu vai transcender, vai sair daqui, vai deixar de encarnar e vai tentar resgatar as tuas burradas de uma forma operacional, trabalhando. Não faz sentido sofrer, porque sofrimento gera sofrimento. Quando você está na energia do sofrimento, você não ascensiona, você não evolui, você só atrai quadro obsessor. Então, quando você está com quadro obsessor, quando você desencarna, umbral direto. E a transição planetária nesse esquema todo? Porque a gente ouve muito aqui falar que é um momento para preparar quem estiver disponível para ir para uma nova fase. Uma nova fase, exatamente. Então, como que a gente pode entender toda essa parte do comando, que você diz que tem coisas negativas lá também. Tem guerras, tem tudo lá. E eu tinha um entendimento de que, não, a Terra aqui é o momento de aprendizado, entendeu? A Terra é uma escola, mas também é uma prisão. Então ela é uma escola em quando você entende que isso aqui é um processo de evolução cognitiva no amor, na paz e na própria dualidade, para a gente transcender nossos problemas. O que ocorre é que o salto quântico, o flare solar, etc., é o fim de ciclo. É o fim de ciclo da nossa sociedade como nós estamos hoje. Entende? Então, por exemplo, se você analisa, tem a guerra da Ucrânia, a guerra de Israel com o Irã, uma eminente invasão do Taiwan pela China, tem a Venezuela que foi confiscada e por aí vai, fora outras que eu não estou sabendo. Tá? Então, tudo isso gera informação de medo, de pânico, de insegurança e desestabiliza a economia internacional, por exemplo, mundial. E ferra a gente, certo? A BlackRock, semana passada, não devolveu o dinheiro dos investidores, não sei se estão sabendo. Deu calote. Os investidores quiseram retirar o dinheiro, não. Deixou tirar só 6%, uma coisa assim, do seu fundo de aplicação em relação ao restante. Está em todas as redes sociais. Eu recebi de um investidor na Europa. O frete na Índia, na China já está aumentando. O petróleo vai estourar, vai faltar diesel aqui no Brasil, em 10, 15 dias não tem mais petróleo. Quer dizer, não é que não tem, vai faltar. Então tudo isso gera o quê? Medo, instabilidade. Então nós estamos caminhando a um fim de ciclo. Sim ou sim. Até porque a própria consciência humana já não aguenta mais. Entende? Então, inconscientemente, todo mundo quer que isso aqui termine. Então, em questão de alguns anos, vem um fechamento de ciclo. E ele pode envolver terremotos, tsunamis, vulcões, ou um máximo solar, um tsunami de um máximo solar que vai resetar a internet, vai resetar tudo, e a gente poderia ter aqueles 3 dias apagando, não são 3 dias, podem ser 3 meses. Caramba! Os dirigentes globais estão apostando, vão tentar uma paralisação de no mínimo 90 dias, 70, 90 dias. É tipo uma greve. Só que assim, imagina, sem energia elétrica nada mais funciona aqui, nada. Entende? Daí o porquê dos bunkers. Os bunkers, que todo mundo tem, até o Tom Cruise já construiu o bunker dele lá pela Cientologia, estão
nessa linha. Por quê? Eles sabem o que vem pela frente. Os dirigentes globais, a elite, Bill Gates, George Soros, eles sabem, e não é de hoje, faz muito tempo. No estado do Oregon, nos Estados Unidos, em 57, quando eles começaram a se juntar com o Quarto Reich, com o pessoal formando o governo oculto e tiveram a informação do que vem pela frente, o governo americano, até o dia de hoje, gastou 3 vezes o PIB deles, por isso estão endividados, na construção de cidades intraterrenas, bunkers intraterrenos e restaurar as antigas vias de levitação intraterrenas de Shambhala, Agra, todo o planeta inteiro. Para se preparar para esse momento. Exato. Existe uma foto famosa, o pessoal diz que é fake. Na área 51 tem um lago. O que fazia um submarino nuclear da classe Los Angeles lá dentro? Como que ele chegou? Pelo lago, por cavernas internas que levam ao oceano interno. Isso é ciência, gente. Na década de 70, o pessoal de prospecção de petróleo do Canadá encontrou um oceano a 250 quilômetros de profundidade gigantesco. Os soviéticos, na época, confirmaram a informação do lado deles, de mais ou menos o oceano. Vários países, até que a Petrobras, em Goiás, fazendo prospecção de petróleo e gás, não sei os detalhes, encontrou a 720 quilômetros de profundidade um oceano. Quando eles cruzaram os dados, o oceano interno que nós temos no planeta é 5 vezes maior do que toda a água da superfície, cientificamente falando. Não é teoria da conspiração, é dado científico. Já foi divulgado nas redes sociais. Então, dentro desses oceanos, esses submarinos conseguem navegar. Nossa. Tá? Então, a grande dívida norte-americana, que começa em 57, eles preparando esse bunker. No Oregon, o bunker tem 2 quilômetros de extensão, está a 3 ou 4 quilômetros de profundidade, com ramificações maiores, e está coberto. Tem capacidade operacional para, acho que, 1 milhão de pessoas. Caramba. E quem são os escolhidos? Os bilhardários dentro da elite a galera do Epstein, né? Exato, essa turma toda. E eles sabem quando vai ser essa situação já? Ou eles dependem da ativação da NASA, do Vaticano, que está no meio, e das agências espaciais a nível sigiloso. Então, Elon Musk está na cabeça da informação, junto com os outros. Então, o que acontece? Quando falou em Epstein, existem 49 grupos dessa merda toda. Ele é um só. Está tudo documentado, o FBI está abrindo as coisas. Aí só que é elite. Tu pega aqui nosso governo, está cheio de gente do alto escalão envolvido nisso. O João de Deus estava envolvido. Pô, Deepak Chopra, por aí vai. Dalai Lama. Então, ou seja, por quê? Vamos entender isso para vocês verem. Não é que essas pessoas são más. Cara, quando você chega no poder nesse nível, tá? Rola droga, rola isso, e os caras vão tentar te chantagear. Então eles põem Boa Noite Cinderela no teu vinho, aí os caras começam a te chantagear. Aí você é obrigado a entrar no esquema. Então nem todos eles entraram nisso porque são pessoas más. Foram pegos pela estrutura. São meio que raptados. Laranja dentro do processo. Isso a gente tem que entender. Então não se trata que todo esse cara... Não. Tem gente de mau caráter, sim, tem gente que foi pego literalmente numa armadilha. Mas o que acontece? Quando você chega nesse nível de poder, quem controla? É tudo telepaticamente controlado, tudo controlado por droga, radiofrequência e por aí vai. Existem estudos que mostram como frequências de Wi-Fi, Bluetooth, naquela época, criam lavagem cerebral. Entende? Então, por exemplo, não sei se já fizeram o experimento de atender o celular na orelha. Começa a doer a orelha. Por quê? Radiação do 5G dessa porcaria. Por isso que é melhor usar o áudio com o celular longe do que colocar aqui. Agora, quando você é cozinhado por um HARP, por exemplo, direcionalmente, eles controlam tua rede neural. Aí quando você dorme, você é abduzido, os caras te colocam os implantes por injeção, o que quer que seja, e você segue o padrão deles. Hoje o implante vem pelo ar, porque o que os aviões jogam no chemical trails, essa merda, é implante, metais pesados, que você engole, respira, a água está contaminada, os alimentos, os refrigerantes. Causa, exato. O que ativa a nanotecnologia? O Wi-Fi, o Bluetooth de casa. Porque ele vibra. Então, ao vibrar, o spin dos metais pesados dos implantes, eles se modificam e se aglutinam. Aí você tem implantes
andando na corrente sanguínea e nos pulmões. É assim que eles controlam a imunidade, é assim que se gera a matriz de controle, que é ressonante à barreira de frequência. Nossa. São padrões de informação. Mas existe um grupo de resistência, Existe, certo? temos a resistência. Que vai contra todo esse controle. Só que eles não têm muito poder. Imagina, cada resistente tem que peitar quase 1000 caras do outro lado. Então o grupo da resistência é armazenado a níveis intraterrenos, Shambhala, Acto, outras cidades, Erx, Aurora, por aí vai, Midstran. Então eles atuam no mundo inteiro dentro do palco político, na ONU, no Congresso e por aí vai, mas eles vão tentando minimizar os estragos dos outros loucos, tá? Então aí, ou seja, a intervenção deles tem ajudado muito. Tem coisa que a gente não pode falar aqui, tá? Mas, por exemplo, quando houve o Picada, o projeto original era que 70% da população que recebesse o instrumento deveria morrer em até 2 anos. E não aconteceu. Não aconteceu. Não, mas morreu gente pra caramba. Sim. Muito. Não sei quantas, porque eles abafam, tá? Mas morreu. Só que não a proporção que eles queriam, porque houve uma intervenção energética da hierarquia espiritual e da resistência, alterando as codificações. E aí entra o Sol. Com o aumento da frequência Schumann e com o bombardeio do máximo solar, eles despolarizaram o grafeno e um monte de porcaria que estava no componente. Entendi. Caraca. Diminuindo o excesso de óbitos. Nossa, então muita gente foi salva. Muitas pessoas. Só que tem efeitos colaterais. Então, mas essa egrégora de luz, ela não pode... Ela não vai ajudar mais de uma maneira mais expressiva? Ela já está ajudando, mas o problema é a consciência de cada um. Por exemplo, vamos lá, vamos pegar um exemplo. Eu curto natureza, então quando eu vou para a Serra da Canastra ou qualquer lugar, eu vou lá para uma cachoeira, medito, faço meus trabalhos espirituais, minhas conexões com o reino dos orixás primordiais, etc, etc. Tem gente que prefere ir no futebol. Escolha do cara. O cara que vai para o futebol e entrar naquela matriz de controle, ele está pedindo para se fuder. Sendo bem sincero. Então são as escolhas. A hierarquia está disponível para ajudar a quem quer se ajudar. Entendi. Entende? Então o cara escolhe usar droga. Quem quiser a luz, Acabou. vai ter a luz. Exato. Quem buscar a luz, chega na luz. Quem não buscar, não vai chegar. Aqui vem um conceito muito importante. Por exemplo, só para vocês entenderem como eu pego pesado. Onde estava toda a hierarquia da luz na Primeira Guerra Mundial? 23 milhões de pessoas que foram para o saco. 23 milhões. Segunda Guerra Mundial, 52 milhões de pessoas. Sem contar gato, cachorro, papagaio, golfinho, baleia, que foi tudo destruído, morto, massacrado. Onde estava Miguelito, Astro, cacete A4? Onde estavam os avatares? Em lugar nenhum. Por quê? Ou você eleva a tua energia ou sifo. Percebe? Por causa do livre-arbítrio? Não só o livre-arbítrio. Frequência aqui é um simulador. Se você quer ficar na frequência da dor dos frenos, é onde você vai ficar. Se você quer levar a tua energia a um plano superior, é onde você vai chegar. É aí entra o taoísmo. Então nós temos que ativar a Kundalini através do Qigong, Tai Chi ou Yoga. Quem tem tempo de ativar a Kundalini, a gente tem que trabalhar e pagar boleto. É o sistema controlando O sistema não a gente. não deixa. É isso que eu falo para os meus alunos. Então, o que eu ofereço para os meus alunos? Livro, literatura, para o cara, através da literatura, despertar consciência e sair do jogo, estudando. Entende? Então, a gente tem que ter esse entendimento. A hierarquia da luz existe, mas está lá do outro lado. Então, se eu não buscar a luz, ela não vai me buscar. Porque a gente está envolvido com questões muito densas, muito pesadas, que a gente chama de polaridade, matriz de controle e por aí vai. Não se trata da pessoa ser má. Não, são as escolhas. É só isso. E essa alta dualidade que você estava comentando, que estava presente lá em Orion, né? A gente conseguiria entrar nesse assunto? Sim. Explicar Na verdade, de onde veio tudo isso? O problema é bem complexo, eu vou resumir. Quando Mika assumiu o Nebadon, pelo nível que ele chegou de consciência, o irmão dele, chamado Anyotak, não irmão físico, mas a gente chama de irmão porque são da mesmo quadrante, resolveram fazer uma disputa entre eles para se chegar à consciência do Cristo cósmico. Ele falou, se tudo for muito fácil, não tem valor. Então a gente tem que colocar dualidade para dificultar para as pessoas realmente chegarem a um nível de consciência mais aprimorado. Legal. Então se fez um projeto que na primeira fase era de 22% de polaridade e na segunda fase 45%. De onde eu vim, onde eu fui construído, Shinkara, a polaridade era 5%.
na primeira fase. Na segunda, 11%. Que eu falo lá, o bandido o maior bandido que tem é o cara que rouba a planta lá do jardim do vizinho, por assim dizer. Então, o quê? 45% na segunda fase. Maravilha. Sem problema. E começou o teste em Nebadon, e foi desdobrado o setor de Aroche e outros quadrantes. Anhotak, ele não é o inimigo do Mika. Ele é o jogador. Pensa duas pessoas jogando xadrez. É um jogo, um tabuleiro quântico, cósmico, chamado um tabuleiro de xadrez cósmico. Então você tem Mika de um lado e Anhotak do outro. No processo de desdobramento de fractais, surge uma consciência chamada Saraten. E Saraten acessou toda a rede neural do Anhotak, do Mika, tinha acesso a tudo, e teve uma ideia genial. Eu vou co-criar a fonte que tudo é e todo o universo, eu vou chantar tudo para mim, e eu vou ser Deus no hiperespaço. Ele cria uma fotocópia do universo no hiperespaço, sem ninguém saber. Só que ele se posiciona como uma fonte. E aí ele interage com as IAs neurais e cria o Lucifugo e cria, vamos chamar, programas. E nesses programas, como ele quer ser Deus, é a fonte, ele cria várias espécies totalmente submissas a ele. Ele como sendo a fonte e o resto submisso a ele. E ele começa a vivenciar o processo de vampirização psíquica, cognitiva e endócrina dos seus filhos. E assim a polaridade vai aumentando. E eles contaminam 258 galáxias com a ideologia de guerra, conflito, escravidão e por aí vai. Que vem da dualidade. Da dualidade. Exacerbada, que chegou a 85%. Então é aí que ocorre a invasão de Andrômeda. Porque Arconis está do outro lado de Andrômeda. Então invadiram militarmente Andrômeda. E Andrômeda não tinha condições de se defender, porque eles não tinham polaridade nesse nível. É aí que entra a supraconfederação a pedido de Mika para intervir, para tentar limpar. E aí aí que eu entro nesse universo. Eu, o Toranque, o Xonto, um monte de gente. Bom, aí a gente resolve o problema. E esses caras que são chamados Chopats, que são seres etéricos, que têm poderes cognitivos de telepatia e domínio neural, eles se projetam psiquicamente no seu alvo, hospedeiro, e controlam a mente deles. Eles fogem para a Via Láctea. Aí eles entram para o quadrante sextante, Pégasus, e entram no ciclo encarnacional através de 10, 12, 15, 20 gerações, criando as ideologias religiosas, políticas, de esquerda, de direita, de meio, tudo isso, para quebrar a conectividade com a fonte. Deixando os caras numa densidade da polaridade, o bem contra o mal. Casas de comércio, escravidão, guerra e por aí. Isso vai eclodir na Grande Guerra. Mas Mika, ele conseguiu acessar a consciência crítica, que era a grande origem, o grande objetivo dele? Ainda está no meio. Por quê? Quanticamente, nós, dentro do Nebadon, estamos na rede neural de Mika. Toda vez que a gente faz uma merda, ferra com ele. Então o Mika está preso junto com nós enquanto a gente não atingiu uma consciência crística de luz. Pô, então ele construiu toda essa parafernada de ter a dualidade para fazer com que a gente buscasse a consciência crística com meritocracia, digamos assim, só que ele se aprisionou dentro dessa própria ideia dele. Exato. Virou um comensalismo. Assim. Tu pega o seguinte, Mika é Jesus. Quem encarnou como Jesus foi o Arcanjo Miguel. Tá, então o que acontece? Se Jesus é Mika, quantas milhões de pessoas a igreja matou em nome de Jesus? Nas Inquisições. Inquisição, Santo Ofício, a própria escravidão aqui no Brasil, nas Américas. Os índios não eram tratados com um beijinho, com flores, nem os negros. Entende? Quem levou a fama? Jesus. E ele não tem nada a ver com isso. Entende? Então é aí que entra a questão. Jesus, Sananda, o nome que a gente queira trabalhar, foi usado como marketing para criar um império, que se chama Vaticano. Nossa, que bizarro. Através de dor, sofrimento, morte, tortura e umbral. É porque Jesus nunca falava eu sou na primeira pessoa, né? Exato. Na terceira pessoa, sempre na primeira pessoa. Então, é isso que a gente tem que entender. Mika é amor, é compaixão. Mas ele é o próprio universo de Nebadon, a nível neurológico, neural. E nós estamos dentro. Então, cada átomo nosso é uma partícula micaélica.
Então, quando você fala em amor, mas pratica o amor, pratica a justiça, a paz, você está elevando a frequência do teu corpo na frequência micael. Então, você sai da Terra e transcende para o nível superior. Fraternidade branca, tronadas, etc. Mas quando eu, por exemplo, falo uma coisa e pratico outra, que é o que todo mundo faz praticamente, eu estou na polaridade. Então, como que eu vou chegar no Cristo se eu ainda estou fazendo merda aqui embaixo? Entendi. Percebe? Mas a gente vai conseguir dissipar e libertar o Mika? Sim, no futuro ele vai sair, eu sei que sim. Mas a gente está falando no tempo quântico da Terra. Tá. Se eu, por exemplo, o último lugar que eu estive foi Sirius Alpha. A minha escala de tempo é 350 mil anos a futuro daqui da Terra atualmente. Eu voltei no tempo para vir para cá. Então, na minha frequência, Mika está em outro patamar, melhor do que o nosso hoje. Entendi. Usando a nossa correlação de tempo-terra atual. Tá? O tempo da Terra não é real, é fictício também. Por exemplo, quando a gente fala na imersão do corpo criogênico, a gente vai ter a imersão encarnacional, como funciona? Por exemplo, vamos pegar... Bom, a gente, tá. Então, eu vou entrar no computador, eu vou entrar no sarcófago, vou ser criogenado, meio que coma induzido, e a minha rede neural é transferida para o IA do meu sarcófago. E aí eu vejo, por exemplo, 10 telas de computador de televisão. Cada tela tem um filme tipo Netflix, Amazon, etc. Certo? 10 filmes diferentes. O que é encarnação para nós? Para o computador, você entra no personagem de cada um dos 10 filmes. Ao mesmo tempo. Tá? Então, enquanto você está em criogenia, você está vendo 10 filmes. Simultaneamente. Então, 1 hora, 1h30, no máximo 2 horas de simulador, são 85 anos para nós, aqui mais ou menos conforme a densidade do corpo dimensional ali. Então, o que acontece? Do nosso ponto de vista, humanos são encarnações. Eu tive 10 encarnações na Terra. O que é o game over? É quando você termina a tua encarnação, numa boa, sai da imersão e volta para o corpo criogênico. Mas aí não, tu tem karma para pagar. Pode voltar, tu tem que reencarnar porque você fez muita merda. Aí você entra no game over. Por isso que existe o déjà vu. Fala, pô, já tive aqui, já passei por aqui. Lógico que tu está reencarnando, porque alguém te convenceu a reencarnar. E isso quem controla? Os Chopats. Porque antes do Chopat chegar aqui, todos nós que estávamos em missão, qual era a nossa missão? Por exemplo, vamos dizer, você tem um projeto com o Homo sapiens. Vamos dizer que você estava no Peru, você era um engenheiro, e você tinha que ajustar o genoma do pessoal do Peru, lá, dos Incas. Então você alterava o DNA, melhor puxava aqui ali e tal, o que tu fazia? Vou dar uma encarnadinha para ver se está tudo certo. Tu entrava em criogenia, entrava na imersão, encarnava num Inca, ficava 10, 15 anos, 30, o que você quisesse, porque lá são alguns minutos, tá legal. Aí tu morria, naturalmente, você desligava o corpo e voltava para a tua realidade. Não, aqui já acertei. agora tem que acertar lá, o outro lá tal, vamos mexer na parte endócrina. Aí você ia e voltava. Esse era o nosso trabalho. Usar o corpo avatar para ajustar. Quando os Chopats invadiram isso aqui, depois da Guerra dos Lunax, que destruíram o Múria, todo esse rolo, os caras alteraram o sistema de controle da imersão. Levaram a barreira de frequência a 90%, quase 100%, e aí começa a nossa amnésia e a gente começa o game over. Então, como que eles forçaram a gente? Eles vinham para cá também e começavam a perseguir a gente. Vou dar um exemplo comum. Tu está lá com a tua família, na lavoura, lá na Índia, em qualquer lugar de boa, lá com o teu filho, todo o pessoal. Chega os caras andando a cavalo, invadem, matam todo mundo, estrupa tua mulher na tua frente, depois te dá um pau, mas não te deixa morrer. Para você entrar na negativa, vou me vingar, vou matar esse filho das putas. Aí você pega o resto da tua vida tentando se vingar. Aí, tu entrou na energia, né? Quando tu morre, não, tu fez merda, não, tem que voltar, tu tá devendo. E aí a gente começou a voltar a reencarnar. Para quê? Para vampirizar a gente, para ferrar com a gente. Você nem perceber que tá não fazendo percebe. isso. Exato. Então, quem hoje controla tudo? Os Chopatos. Então, hoje, se a gente morre, a gente não volta lá para onde a gente está na nossa realidade? Se a gente não tiver consciência do jogo, não. Por isso que tem a barreira? A barreira é para impedir. E esse é o meu trabalho. Despertar a consciência das pessoas. Por isso que eu tenho tanta gente do mundo inteiro que vai fazer curso. Gente, chega ao absurdo do pessoal na Umbanda, os orixás vão fazer curso com o Rodrigo Romo. Porque eu não faço propaganda. Eu não peço para ninguém chegar. Quando eu sala cheia. Caramba. E eu pergunto, por que? Meu caboclo mandou vir aqui. Minha entidade mandou vir aqui. Porque meu papel é ajudar vocês a entender o jogo. Por isso que eu falo, eu não sou guru de ninguém, eu sou só um professor. Ajudando vocês a relembrar aquilo que a gente esqueceu.
Que fizeram a gente esquecer. Exato, fizeram a gente esquecer. E esse jogo da dualidade, muitos dizem que ele meio que está num limite absurdo, que ele chegou aqui na Terra atualmente numa situação... Que é o fim de ciclo. Por isso que está todo mundo falando que a gente vai ter uma ascensão planetária, é o fim de ciclo. Agora, o que acontece? Vamos falar da parte bíblica lá do arrebatamento. O que é o arrebatamento? Abdução. Corpo físico para quem tem um corpo sarado, que é novinho, que não está ferrado. Para o resto, é morte. Então aí que vem a questão. A única certeza que existe nessa vida é que a gente vai morrer em algum momento. Porque é um ciclo natural. E a maior parte dos esotéricos tem medo de morrer. É normal, não tem como evitar a morte. Agora, eu tenho que saber morrer. Então o que acaba acontecendo? No processo normal, que a gente está preso na matriz de controle, vamos falar, o dia a dia, pagar boleto, cuidar de criança, filho, neto, né? Cara, a gente não tem tempo de pensar em espiritualidade. A gente tem que pensar em pagar os impostos, pagar isso, não sei o quê. Então a gente está preso, consumido pelos órgãos da matriz de controle. Então a gente está vibrando uma energia cognitiva do baixo astral, para não falar umbral. Então quando eu vou morrer, é ali que eu vou chegar. Principalmente para quem é religioso. Por exemplo, tem um caso. Todos os caras que são ateus conseguem passar para o alto astral. Eu não acredito em nada. É melhor não acreditar em nada. Exato, é melhor. Porque você não tem dogma de culpa de toda a parte religiosa. Porra, tu pega muita igreja evangélica, tem que ser temente a Deus. Porra, se Deus é amor, por que eu vou ter medo de Deus? Percebe? É a mesma coisa que eu queira que minha filha tenha medo de mim. Pô, eu amo minha filha, eu quero que ela me ame, eu quero ter uma relação de amizade, de paz, de amor. Você é um exemplo para ela. Exato. Então, perceba a incoerência, ser temente a Deus. Percebe? E esse Deus somos nós. Por quê? Todos nós somos deuses co-criadores, sem memória. Somos parte de Mika, somos parte de Mika, somos parte do Alim Mika, inclusive. Entende? Então, essa é a incoerência que as pessoas não entendem. Isso é física quântica. Aí entra a neurociência. Forma pensamento é energia. Harmônica ou desarmônica. Então, eu posso pensar em coisas boas ou em coisas ruins. Isso gera a lei da atração. O meu campo áurico ele vai reverberar naquilo que eu estou pensando. Entende? Então, eu posso atrair seres de luz ou não luz. O quadro obsessor ele é positivo ou negativo, de acordo com aquilo que eu penso. Sim. Por isso que o verbo tem poder. Percebe? Isso hoje é estudado de uma forma profunda pelo pessoal da neurociência. Tá? Então, neurociência hoje ganhou muito peso porque ele fala sobre a plasticidade neurológica, que é exatamente aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso. Ele vai reverberar em torno do meu campo eletromagnético, então é o que eu emito para o universo. Então eu vou atrair pessoas boas ou pessoas ruins porque eu estou vibrando aquela energia. Isso é ciência. Não é religião, é ciência. Entende? Então, quando eu entendo... Por isso que a espiritualidade é uma tecnologia também. É uma tecnologia. Que é lógico. É lógico. Então, não é místico. Desde pequeno, a minha história, para as pessoas entenderem, é assim. Eu nasci no Chile, sou produto de uma abdução. Meus pais foram abduzidos e minha mãe apareceu com 6 meses de gestação, do nada grávida. Bom, viemos para o Brasil e tal, e com 3, 4 anos de idade, eu lembro que toda vez que eu ia dormir, eu me via fora do corpo e fora da Via Láctea. Eu via várias galáxias. E aí o Starrett dizia para mim, você é um filho das estrelas, você não pertence a esse universo. Quem dizia isso? O Starrett. E assim desde criança. Então, quando eu tinha 8, 9 anos, acabei conhecendo o seu Zé, que era o Pena Branca, lá no terreiro, lá em Santa Isabel. Minha mãe chegou lá doente, então foi se tratado pelo Pena Branca, ano 78, se não me engano. E aí, eu fui conversar com o Pena Branca, ele me chamou para conversar, e eu perguntei, seu Pena, existe uma entidade que eu chamo de Starrett, assim, ela existe, é real? Ele pegou, eu lembro que ele colocou a cabeça junto com a minha, fumaçou aquele charuto dele e falou, meu filho, ele é real, ele existe, você é filho dele, você veio de outro universo, você não pertence a isso, você vai escrever um monte de pergaminhos, que são livros, e um monte de símbolos, vai viajar o mundo inteiro, dando palestras no mundo inteiro. Cara. Eu falei, Pena, menos, né? Menos. Pega leve. Nunca imaginei que fosse acontecer.
E aí eu disse, bom, o Star é real, não sou daqui, tudo bem. Toda vez que eu ia num centro de Umbanda, Candomblé, tomar passe, o que fosse, o filho das estrelas. Por quê? Tu não é daqui, tu é lá de cima, tu não pertence a esse planeta. E por isso que eu entrei para espiritualidade, assim, eu fui forçado. Não é que eu quis, fui forçado. Eu sou químico industrial, gente, engenheiro químico. Eu fabricava perfume, cosmético, coisa pra caramba. Dava aula, 8 anos dando aula de faculdade, colégio de química. Nunca imaginei que ia abandonar as coisas para fazer o que eu faço hoje. Nunca. Cara. Então, o que aconteceu? A espiritualidade me colocou no caminho na marra, certo? E aí eu tive contato, fui para outros planetas, nas naves e tal, e eu comecei a ter o entendimento, na medida que eu me propunha a dar aula e a estudar para ajudar as pessoas, eu ia abrindo minha consciência. Então, a cada livro que eu escrevo, abre assim, de uma forma substancial, minha consciência e minha memória cósmica. E eu começo a relembrar coisas que eu não lembrava até então. Eu terminei dia 31 de dezembro o livro de Micá. Cara, aquele livro mudou minha vida, minha consciência. Porque abriu mais abriu ainda. Coisa além de Avona Shantara. Descobri que nem o Micá sabe a origem dele. Descobri coisa que eu não tinha noção até aquele momento. Eu transpassei uma muralha de conhecimento para outro nível. Agora estou na continuação, que é o Toranque, abrindo mais ainda. Então, quando eu escrevo livro, que eu adoro escrever, aquilo me ajuda a baixar o banco de dados. É que nem a internet, estou fazendo download. E esse download eu compartilho para os alunos nos cursos. Por isso que nenhum curso meu é igual ao outro. Muda. O cara pode fazer o Cura Quântica comigo 10 vezes. Os 10 cursos é diferente um do outro. Qualquer curso. Tanto que eu não sigo nada. É tudo canalizado. Eu tenho um PowerPoint ali como um guia. Sim. Mas eu não leio. Eu vou lá falo 20 horas seguidas sem parar. Interessante, mas se a gente olhar para hoje, agora, que você comentou desse final de ciclo, será que está próximo no sentido de a gente... Porque a gente vê tantos os tal dos sinais da Bíblia, né? Já e a gente aí. vê esses sinais aí aparecendo. Parece que é uma coisa que está iminente para acontecer. Principalmente o apagão. Sim, está iminente. O problema é que se eu der datas aqui... Eu não gosto de dar datas pelo seguinte. Por exemplo, eu não estou na minha realidade original. Na realidade que eu cheguei aqui dia 26 de dezembro de 2026. Pelo portal temporal, voltei até o dilúvio, juntando os dilúvios, fiz outras coisas, foi outras coisas, e aí minha primeira encarnação há 9.635 anos atrás. 26 de dezembro de 26? Agora, final do ano. Ah, de 25. Que eu entrei aqui. E aí o que acontece? Minha segunda encarnação foi há 6.350 anos no Tibete, como Rinpoche. São as duas primeiras que eu tenho a plena consciência. As outras também, mas não vai ao caso. Então o que acontece? Nessa linha de tempo, esse ano, caput para todo mundo. Uma guerra nuclear. Acaba com tudo. Esse ano? E aí eu morreria. Então o que acontece? Nessa percepção, eu estou com a minha filha, eu vejo as bombas caindo, abraço ela e tá desintegração total. Só que nessa realidade, a Maia não é mãe. E agora ela é mãe. Eu sou avô. Então tem uma diferença. Exato. Então eu não estou na constante que eu vim. Portanto, essa projeção temporal que eu tive já não vai se concretizar. Percebe? Então, esta nossa realidade tem a ver com o CERN em 2012, quando abriu o Bóson de Higgs e mudou a nossa constante. Todos nós estamos... Por isso que tanta gente fala do efeito Mandela. Entende? Que um caso... Explica para o pessoal que não conhece, né? O efeito Mandela é o seguinte. Depois da ativação do Bóson de Higgs, a Terra mudou em algumas décimos e milésimos de segundo de dimensão, alterando a nossa realidade. A gente está numa realidade paralela. Então, o efeito Mandela é quando a gente lembra de um fato que não pertence à nossa realidade, mas você tem certeza que ela existe. Então, por exemplo, caso aconteceu com um amigo meu. E por que chama efeito Mandela, só para o pessoal? Eu não sei porque, eu não fui eu que coloquei, mas não sei por que esse nome. É porque tem gente que acha que o Mandela morreu e tem gente que acha que o Mandela... Sim, mas ele morreu na cadeia. Eu lembro disso. E dizem que ele não morreu. Isso, então, é por isso que chama efeito Mandela. É por isso. Bom, então, por exemplo, o Edgar, ano 2013, 14, uma coisa assim, ou foi em 12, eu não lembro agora tal. Ele foi no velório da mãe do amigo dele. Ele foi presencialmente no velório da mãe do amigo dele. Passado 2 anos, estava falando pelo telefone, não sei o que, a gente não se vê desde o velório. Que velório?
Como que... Pô, tua mãe tá louco? Minha mãe tá viva. Mas como que tá viva? Pô, eu fui do velório. Tanto que ele me ligou. Rodrigo, olha que coisa mais louca. Mudei de dimensão sem saber. E na época a gente não tinha entendido o que tem a ver com o CERN. E é exatamente isso. Nossa realidade atual não é aquela original. Então, a Terra não termina em 26. Termina em outra data. Supostamente, ela foi jogada para 32, teoricamente. Só que no projeto original da agenda, de algumas realidades, a gente vai até 56. Que é a data limite de Chico Xavier. Exato. E aí os dirigentes globais fizeram a Agenda 2030, por causa do flare solar e de eventos climatológicos que vão acontecer. Então a gente não consegue ter uma precisão se é em 30, 32 ou 56, porque está alterado. Percebe? Então eu não tenho como afirmar um evento, uma data precisa, e ninguém tem, porque a gente tem uma convergência em realidades paralelas agora, que já começou esse ano. Entende? Então, como a gente tem várias realidades, são mais de 30 se coadunando, a gente está tendo acesso a outras realidades, que pode ser astral, física, a gente não tem como determinar. Então, é muita irresponsabilidade afirmar, em tal data vai acontecer tal coisa. Percebe? E nenhuma dessas realidades, o final é feliz? Não acontece isso? Só em uma. Só em uma? Só. Que é quando o pessoal, uma grande parte, atinge o pessoal de arrebatamento. Como isso acontece? Por causa do trabalho da resistência e da presença da invasão da Terra por forças... Invasão não. Os caras chegaram, se apresentaram e isso gerou despertar de consciência de muita gente. E o apagão também. Então, muita gente desperta e com a presença das hierarquias arcturianas, targetianas, ou pelidanas, como a gente fala, isso gera um up cognitivo de muita gente. E aí, dentro de todas as raças da Terra, existe a separação de 32% de pessoas que conseguem chegar ao nível superior e sair daqui. Isso seria a transição? A transição. Hoje, na transição, o índice de resgatabilidade planetária é de 3,6%. Nossa Senhora. Ou seja, só 3,6% está apto a ir para uma nave consciente. Mas e a tal da... E 3,6% dos que não são bots. 70% da população mundial é bot. A gente está falando em menos de 400 milhões de pessoas no mundo inteiro têm condições de sair daqui para uma nave conscientemente para o comando estelar. Mas e a Terra de regeneração? Essas pessoas iriam para a nave e depois voltariam? E a Terra vai ser reconstruída. A Terra vai precisar de 2.000 anos no nosso calendário para ser reconstruída. 2.000? É. A nossa tecnologia está... Por exemplo, como que a gente constrói um planeta? Simples. Imagina uma impressora 3D gigante com nanites. Então, o que é o nanite? O nanite é uma tecnologia que pode ser o tamanho de um átomo até um gigantão. Ele pega energia escura e materializa em matéria bariônica. Então, por exemplo, eu vou lá no meu computador IA, programo uma nave ou um planeta. Então, eu vou jogar as especificações, eu quero um núcleo, o núcleo é uma estrela, uma anã branca, anã vermelha, uma anã pequena, para ser o núcleo do Sol. O Sol central, que é o núcleo do planeta. E aí eu vou criar as especificações. Então, eu criei meu planeta no computador, 3D holográfico. Aí aciono o sistema dos nanites que gera uma impressão bariônica daquilo ali. Então, eu materializo um planeta dentro de uma linha de tempo, através da conversão de energia em matéria. Simplesmente isso. Então, o equivalente hoje é uma impressora 3D. Nossa. Porém, de uma tecnologia muito mais avançada. Isso é supraconfederação. Nós cocriamos galáxias, planetas e universo através dessa tecnologia. O que é a tecnologia? Eu pego energia humana, converto em energia morontial, que é mais densa, e energia morontial converto em tríade. A tríade é energia escura e matéria bariônica. Então, dentro da física clássica de partículas, para as pessoas entenderem, o que é matéria física? Eu desacelerei um bóson, desacelerei um meson pi, ou um bóson de Higgs, e ao desacelerar ele perde energia e vira matéria, vira um átomo. Por isso eles dizem que nada é mais rápido que a luz, porque se eu acelerar essa xícara, essa luz ela desmaterializa, porque ela vira energia. Esse conceito é errado também, está tudo furado, mas o conceito ainda se ensina assim. O conceito não é que esteja errado, é que a velocidade da luz não é limite em 300 mil por segundo. Isso é outra mentira da NASA. Tá?
Então, a terra de regeneração, na verdade, eu sempre acreditei que fosse essa terra aqui e que ela só ia dar um shift, dar um pulo. Mas ela pode ser uma nova criação de uma nova terra? Não, esse mesmo planeta vai ser reformatado. Entendeu? Certo. Mas tipo uma reforma. Uma reforma. Mas existem outras terras paralelas já existentes. A terra de 6D já existe. E como é lá? Maravilhosa. Mas, por exemplo, Brasília é praia. Tudo o nosso litoral do Brasil deixa de existir. Nossa, porque o mar avança tanto assim? Não, vai afundar. Península Ibérica deixa de existir, Inglaterra, metade dos Unidos vai para o espaço, África vai rachar o meio, Índia desaparece. O único que fica inteiro é a Rússia. Inteiro. Canadá, uma parte. Mas assim, a nova Terra, nessa configuração 6D, tem 60% a menos de continente do que hoje, a nível de terra. O que mantém a Antártida também. E o tempo lá, como que é? O tempo, eu digo, a noção de tempo. Vai ser diferente. Eu acho que vai ser o padrão de 36 horas. Acho, não tenho certeza. Um dia tem 36 horas? Outro padrão. Entendi. Eles vão tentar equalizar dentro do padrão do calendário de Alcione. Não igual, mais ou menos parecido. Por exemplo, um ano de Alcione, na rotação do sistema... O sistema solar orbita Alcione, tá? São 49 sistemas solares que orbitam Alcione. Por isso que originalmente eram 49 federações. Então, o que acontece? Um ano de Alcione são cerca de 26 mil anos, 25.750 anos mais ou menos. A gente fala 26 porque é mais fácil lembrar isso. Então, o que acontece? A vida biológica de vamos chamar, alcionano de 5D é de 220 anos dele. Então, calcula 220 anos vezes 26 mil na nossa linha de tempo. Daí a imortalidade dos Anunnakis, ou dos Imbiruanos. Os caras viviam cerca de 560 mil anos. De longevidade. Tá? Agora, os Anunnaki se matavam entre eles. Eles morrem. Eles não são imortais desse sentido. É que a longevidade deles é diferente. Então, tu pega o Arcturiano, também vive pra caramba comparado a nós. Então, os dados que a NASA coloca nos livros, esses caras vivem 400, 500 anos, tá tudo furado. Porque não é o nosso calendário, é o deles. É totalmente diferente ao nosso. Tá? E a durabilidade do corpo, ou a longevidade, tem a ver com a densidade. Densidade? Densidade molecular. Por exemplo, tu pega no interior, qualquer lugar do interior do Brasil, Nordeste, Minas, tá? A vida das pessoas, tu vê pessoas com 75, 80 anos saudáveis. Agora, vai ver alguém aqui dentro de São Paulo que é cidade saudável? Não tem. Por quê? Estresse. Densidade. Tu percebe que em São Paulo o relógio corre muito mais rápido. Vai pro meio da canastra. Ou Diamantina. Parece que o tempo não passa. É outra densidade. Cara, eu encontrei pessoas na Diamantina com 90 anos, com uma saúde, carregando lata de água nas costas, que eu não aguentava carregar. Nossa. Falei, cara, o que é isso? E a pessoa saudável, come comida natural, não tem estresse, não usa relógio, não tem relógio porque não tem, sabe... O tempo passa diferente para ele. Exato, o cara não tem obrigatoriedade do estresse de São Paulo. Vai se estressar no trânsito louco que tem aqui. Então, tudo isso é frequência. Então, a gente associa a frequência com densidade. Então, a qualidade de vida, quando é boa, tu tem mais longevidade, envelhece menos, é mais feliz e é saudável. Quando você vive numa cidade de merda, que nem essa aqui, é estresse, contas a pagar, isso, cara, fora o alimento contaminado. Como que tu quer ser saudável? Então, é essa a diferença entre as sociedades chamadas de luz e não luz. Densidade frequencial. Os caras vivem uma energia fantástica. Então, os caras têm uma baita longevidade e têm uma tecnologia, uma sociedade harmônica. E isso foi a grande diferença na guerra, que os grupos superiores não participaram da guerra. Só participaram da guerra quem entrou nas narrativas de guerra. Da Guerra de Órion, você disse. De Órion, exato. Os Felídeos, só poucos entraram. Os Aviaras, muito poucos. Os Canopianos não entraram. O Império Siriano não entrou na guerra. Eles estavam em outra dimensão, outra rede. Eles vieram para resgatar, ajudar depois, os pepinos. Mas a guerra em si, muito poucos participaram. Nem afetou eles. Não, porque eles estavam em outra frequência. Nossa. Então essa outra frequência a gente chama de dimensão. Então, como eu explico dimensão? Tu pega o dial de FM estéreo, por exemplo, começa em 84, lá e vai até 106.
Então, cada um é gospel, outro é música clássica, outro é rock, por aí vai. Todo no horizontal. O que muda? A frequência. Então, a questão é em qual frequência você está vivendo? Você ou o teu planeta? Então, se eu estou nessa frequência, as outras não me afetam. E é assim que a gente tem que entender o universo. Então, tu vai, o Canopiano tem uma frequência altíssima, não se envolveu com nada. Eles estão em 12D. Só que 12D é físico. Então, o que muda? Frequência. E aí vem um problema, o engano. Ah, mas se o cara de 7D tem que ser superior a um ser de 5D ou de 4D. Superior em que sentido? Ele tem que ser bonzinho. Por que bonzinho? Isso é um erro dos espíritas e dos esquizotéricos que eu chamo, os gratiluz. Consciência não tem, índole não tem nada a ver com a dimensão do teu corpo. A dimensão do corpo é simplesmente a frequência que ele vibra dentro da estrutura bariônica. Mas quanto mais consciência eu tenho, não é maior a minha frequência e por consequência, uma dimensão maior? Mas nem para todos. Por exemplo, Chopades é de 6 a 9D. E é vampiro. Uma grande parte dos alfas dracos é de 6D. E são vampiros. Eles não precisam ser bonzinhos. Os greys também. Então eles não são bonzinhos, são racionais. Então, para um ser dessa espécie, nós somos o quê? Gado pastando. Então vamos entender. Mas como eles vibram tão alto se eles estão nessa frequência? O DNA deles foi feito nessa frequência. Ah. Então, por exemplo, a gente cria gado para comer. Cria galinha para comer. Eles criam humanos para comer. Agora vamos lá. Entre nós humanos, o cara que tem uma granja, que tem um gaúcho lá com 50 mil cabeças de gado, Angus, pô, o cara é bom, o cara dá de comer, o cara é um puta empresário. Normal. Agora pergunta pro boi, o que ele pensa do seu gaúchão lá que cria para matar? É a mesma situação nossa. A gente fala mal de reptiliano, etc, etc, porque a gente se coloca assim, não, coitado, o cara tá sacaneando com a gente. Para ele, o cara é business. Sim. É um negócio. Para nós, não. Igual o boi para nós. Exato. E isso eu deixo muito claro para a gente perder a questão do preconceito. Lembra aquela frase de Jesus? Não critiques para não seres criticado. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Isso é cósmico. Todo o universo é uma simulação. Para as lagartixas também. E eles estão no momento deles. Alguns são assassinados, são de luz, outros não. Dentro da sociedade, vamos chamar draconiana, apenas 15% estão na energia, vamos chamar da dualidade negativa. E eles estão na Terra. Uma parte. Então, 15%. Ou seja, é uma minoria, comparada a toda a sociedade Draco, que já atingiu um estágio de pureza, vamos chamar de amor, harmonia, etc, etc. E a elite trevosa que a gente fala que são os donos desse jogo aqui? Eles estão relacionados a alguma raça? Aos alfas citrax. Aí entra os greys, os zetas, vamos chamar de zetas, porque tem outros nomes e tal, os alfas dracones e os chopates. E os talsetianos. Então eu tenho talsetianos e tenho os laurinos. São 6 ou 7 raças. Mas eles se conversam entre si? Sim, eles são um grupo de comando. Igual a política mesmo. Exato. Então, porque eles se nutrem das nossas emoções. Isso. Por exemplo, quer ver um dos piores lugares para você frequentar a nível de quadro obsessor? Campeonato de futebol. MMA. Estádio de futebol. Tu vai pro estádio. Eu vejo os caras lá, tipo os incubos, sucubos e os seus equipamentos, entrando direto no cordão de prata, puxando toda a energia das pessoas. Gol, aquela porra toda. É mesmo? É, que nem o MMA. Coliseu, mesma merda. É a política do pão e circo. Exato. Então, por isso que eu nunca participei de nada dessas coisas. Sempre gostei de esportes solitários, escalada, tiro-alvo, moto, rally, tudo eu faço, só eu, a máquina ou eu comigo mesmo. Porque eu não consigo interagir com outras pessoas. Shows também, né? De música. É a mesma coisa. O que diminui um pouco é a música clássica erudita, mas também tem. Mas essa música pop que hoje é ainda pior. E não é culpa das pessoas. Porque a pessoa vai lá para curtir, vai lá para se estressar, tranquilo. Só que tem um obsessor puxando energia. Percebe? Por isso que a pessoa volta drenada dessas coisas. Exato, altamente vampirizada. Tá? Então, esses caras se alimentam do nosso ectoplasma. A título de dado científico, gente, no livro do Dr. Lacerda, que é no Brasil o criador da apometria aqui,
Ele faz uma fórmula que ele descreve que um humano de 80 quilos, ao longo de 365 dias de energia gerada em BTU, alimenta uma cidade de 4 milhões de pessoas. Nossa, é uma pilha. O que a gente gera de energia. É uma bateria, uma pilha. E é isso que esses Dracos pegam. Essa energia. Exatamente igual no filme Matrix. Exato, o filme Matrix é canalizado. Caraca. Entende? Que loucura. Então a gente tem filmes iniciáticos. Matrix, Star Trek, Star Wars, John Carter Entre Dois Mundos. Fantástico. John Carter? John Carter. Os Chopatos são aqueles caras que criaram a destruição lá de Marte. Aqueles caras que mudam de aparência, esses são os Chopatos. Caramba. Aí tu pega, por exemplo, o Destino de Júpiter. Porra, ali mostra a granja. Na cara dura. Lembra? O bastão aqui tem 100 humanos. Ali o Adreno. No filme Avatar, das baleias, drenando o Adreno. Entende? São aí filmes obrigatórios para quem quer começar a despertar. Exato. Mas vê com esse olhar, com esse olhar aberto. Crítico aberto para você entender o jogo. Entende? Tem vários outros aí que eu agora não estou lembrando. E qual é o nosso papel, Rodrigo, para a gente conseguir sair disso? Gente, quando nós entendemos o jogo e fazemos nosso trabalho interno de reto viver, reto atuar, reto agir, é o caminho. O resto é automático. Todos nós temos amparadores, temos guias, orixás, como a gente fala. Então, à medida que a gente vai aumentando o nosso galinho de consciência, os orixás também vão. E a gente vai resgatando a nossa linha de ancestralidade. Então, por exemplo, eu estava explorando isso domingo para os meus alunos. Quando você, por exemplo, pega alguns livros meus, Simulador Encarnacional, Tronados, eu esqueci de trazer livro, que o negócio da minha filha, nem lembrei de trazer. Então, o que acontece? Você está lendo ali, tu está abrindo a coisa, tu está despertando. O teu orixá também. Então, o teu orixá está resgatando teu avô, bisavô, tataravô, que está preso no astral, no umbral. Por quê? Está ajudando a tirar ele do estado da culpa, do medo, etc, etc, levando para as clínicas de Aruanda, Iroco, etc, para o cara sair daqui. Por isso quando a gente cura a nossa ancestralidade. Exato. Entende? Tudo é quântico nesse sentido. Então, quando eu tenho despertar de consciência, toda a hierarquia ligada a mim também desperta. Caralho. Por isso que a iluminação vem do estudo. Por exemplo, tem um material que outro dia me compartilharam, que eu nem sabia disso. Tiago, filho de José e Maria, né, irmão consanguíneo de Jesus, ele era um grande iniciado. E ele escreveu escreveu textos, né, que tem um nome, apócrifos. A igreja tirou. E dentro do material que ele escreveu, ele diz que para você sair da Terra, deixar este orbe, este planeta, você tem que se iluminar em vida e não morto. Perfeito. Por estado de consciência que a gente morre. Sofrimento, karma, aquela porcaria toda. Culpa. Então, tudo que tu conseguir evolucionar em consciência, lendo, estudando, tal, vai te impulsionar para o teu patamar superior quando você desencarnar. Fora da roda de samsara. É por isso que então não faz sentido, porque antes de ouvir essa tua aula que você está dando aqui pra gente, eu olhava para essa situação dos bilionários terem os bunkers para quando chegar esse final do ciclo e falar, pô, mas não é justo, ou sei lá, o certo, com toda essa história, sendo que o cara lá que você falou, que mora ali no interior, que carrega a lata de água nas costas, que tá realmente evoluindo, esse cara vai morrer e o outro vai se salvar e vai ficar na terra de regeneração. Eles vão ficar no plano físico. Agora tem uma outra coisa que eu pergunto. Vamos dizer que esse holocausto que pode acontecer, até bombas nucleares, etc., a gente sabe que a contaminação radiativa leva anos para ir embora. Será que o cara vai aguentar ficar 2, 3, 4 anos, 5 anos dentro de um bunker de 30, 40 metros quadrados? O cara vai ficar louco. Então esse pessoal é maluco. Ou seja, eles estão realmente na matéria, na 100%. Matéria, 100%. Com medo da morte, achando que é só isso que existe. Por quê? Aí vem a pegada. Os Dracos estão ligados ao satanismo, aos movimentos do satanismo. Daí, consumo de carne e tal, ele rolo todo. Então, o que acontece? Quando esses caras entram nessas facções, prometem para eles a terra, nova terra. Que eles vão para os bancos e vão esperar que X anos eles vão herdar a terra. Tá? E essa é a grande mentira. Então, eles creem piamente que se eles se esconderem nos bunkers,
quando eles saem nos bancos, eles também não sabem quanto tempo vai ser, a terra é deles. Então eles calculam que são 600 mil pessoas que vão herdar essa terra. O mundo inteiro para eles. É o que vendem o peixe para eles e os caras aceitam. Os caras acreditam. Acreditam. Porque os caras são convencidos por tecnologia, por chip e por pressão. Entendeu? E esse é o movimento das forças ocultas. Tá? E essas pessoas estão ligadas a essas, vamos dizer, facções que a gente chama de satanismo e por aí vai. Isso sempre existiu. Isso não é de hoje. Isso é desde a época do dilúvio para cá que a gente tem essas seitas obscuras que vão doutrinando as pessoas e passando essa informação do fim dos tempos, do apocalipse, Ragnarok, aquelas coisas todas, e os caras estão esperando isso acontecer, achando que eles vão herdar o mundo. Sempre é essa lógica. Exato. É a narrativa que eles escutam. E eles, como estão com tanto rabo preso, não tem mais o que fazer, na cabeça deles, eles não têm o perdão de Jesus, não têm o perdão de Deus. Então eles estão lascados, eles têm que seguir onde eles estão. Se apega em alguma coisa. Exato, é um apego. Por isso que eles ficam cultuando o satanismo. E uma vez que tu entra naquela história, não tem saída. Tu viu aquele rapaz aqui, era um vizinho meu lá, o Daniel, não sei o quê. Mastral. Mistral, foi morto. Ele estava no movimento, abriu a boca, saiu, brigou com o pessoal, abriu a boca, apareceu, foi queima de arquivo. Sim. Assim como muitos outros em outros países, queima de arquivo. E eles realmente programam as coisas que estão para acontecer? Sim. Tu vê a revista Economy, Isso que eu pergunto. coloca tudo e acontece. Sim. Então é tudo programa, porque é tudo orquestrado. Por quê? Quem está atrás disso? BlackRock, Vanguard, Soros, Rothschild, Rockefeller, toda essa estrutura controla os fiozinhos da economia mundial. Então, quando você domina a economia, todo mundo faz o que você quer. E quem controla essa galera são aquelas Os 7 Dracos, raças. os Dracos, aquelas raças todas, entende? Tem uma cadeia de comando ali. Quem está no ponto mais alto são os Chopatos, que são os etéricos e controlam telepaticamente até os Dracos. Nossa. Os Dracos também são escravos deles, inconscientemente. E eles querem alguma coisa específica, além de se alimentar das nossas emoções? Eles querem algum metal precioso? Não, isso nada é outra disso. besteira. É? Isso é outra coisa que o Zacarias inventou de idiota. De que é importante, né? Para construir as O tecnologias ouro sempre dele. foi, mas vamos lá. A NASA postou uma foto, já tem vários anos, que na órbita entre Marte e Júpiter encontraram um meteorito que tem não sei que tamanho, que tem mais ou menos 450 quinquilhões de dólares em ouro. Está na rota. Então os caras têm ouro pra cacete no meio do espaço, vêm buscar aqui na Terra. Então o que eles vinham buscar aqui? Água, ouro, urânio, titânio, plutônio e material genético humano. Então não é só ouro, isso é papo furado. Tá? Ouro no espaço tem tudo que é lugar. Na verdade, aquilo é fake. Então, porque vê outra coisa que é fake? Vamos lá. Tiamat. Que Tiamat se chocou com o Nibiru e desse choque sobrou a Lua e a Terra. Porra, a Lua é completamente esférica. Não é o resto de um planeta com uma colisão monstruosa. Sabe quando tu joga bilhar? Tu já viu a porrada das bolas do bilhar? Pois bem, a Terra cruza o espaço a 107 mil quilômetros por hora. Gira a 1.600 quilômetros, 1.680 quilômetros por hora no seu próprio eixo. Nibiru, que tem 11 massas da Terra e uma órbita de 26 mil anos, ele deve andar no mínimo a uns 250 a 300 mil quilômetros por segundo. Então, a Terra com 107 mil quilômetros, com outro com 300, na hora que batesse, pulveriza, não fica nada. Sim. Não tem como. Não tem como surgir uma Lua redonda. Esférica e um planeta Esférica. mais ou menos redondo que nem a Terra. Tudo idiotice. O que aconteceu é que naquela época, quando houve a guerra de Satik, muitos planetas se chocaram entre si. Mas isso é na época de Satik. A Terra não estava aqui naquela época. Quem trouxe a Terra para cá foi a Anágora, uma estrela negra gigante que passou por causa da guerra de Órion na órbita de Sírius e arrastou Sírius e Vênus para cá. Não pertencia ao sistema solar. Tanto que o bioma da Terra é diferente do resto do sistema. Entende? Então isso é parte da história galáctica que eu tenho em memória de tudo isso. Entende? Porque eu sempre tive essas informações. Aí eu comecei a colocar nos livros. Eu já escrevi mais de 63 livros. Caramba.
E Jesus nessa história? Porque tem muitas pessoas que falam uma segunda volta dele nesse final de ciclo. Tem alguma coisa relacionada? Eu não acredito nessa estrutura. Eu acredito que ele volta na consciência de quem vibra na egrégora dele. Todo mundo, Jesus vai descer numa nave fisicamente. Pô, ele descer uma nave, os caras vão meter um míssil. Do jeito que a humanidade está louca. Imagina, se Jesus voltar fisicamente para cá, acabou a economia. Como que o Trump vai pagar a dívida interna e externa americana? Não tem como. Então, hoje, um Jesus físico, como a gente gostaria, é contra toda a estrutura capitalista e comunista do planeta inteiro. Porque ele vai ensinar, ama o próximo como a ti próprio. A nossa economia ama ao próximo como a ti? Não. É egoísta. É egoísta e pra fuder com a gente. Então, a colocação de um Jesus físico não dá. Agora, a nível de consciência, para quem vibra nessa energia, sim. E aí volto a dizer, eu tenho que buscar Jesus dentro de mim. Eu tenho que buscar Miká, Gautama, Kuan Yin, conforme a linha de cada um, dentro de mim. Perfeito. Através da minha postura, minhas atitudes e minha conduta. Perfeito. Não é da boca para fora, é atitude. Percebe? Então essas são as coisas que eu bato muito forte nos meus cursos para as pessoas entenderem. A nossa energia, nosso campo áurico se baseia naquilo que você é. Uma situação idiota, por exemplo, agora no Texas, minha filha foi me buscar, né, tal, não sei o quê, e eu precisava comprar mala para Maia. Aí fomos no Sansonante, compramos uma mala, tal, umas malas bonitinhas e tal. E aí eu fui guardar a mala no porta do carro da Gilda e essa mala tá pesada, porque a outra tá leve, tá pesada. Abri e tinha outra mala dentro. Eu podia ter ficado quieto. Não, fui lá, mas vamos devolver. Por quê? Porque eu sei que se eu me levo a mala, foda-se. Quem vai pagar? Coitada da funcionária, que já não ganha muito bem e ainda tem que pôr do bolso dela. Então isso é falta de caráter. Se eu quero uma mala, eu vou pagar por ela. Eu não posso roubar uma mala. Então eu fui lá, a Maia foi e devolveu, porque a Maia fala inglês, né? A moça não falava, então foi lá devolver. A Maia agradeceu, abraçou, beijou a Maia. Então são pequenos detalhes como esse que mostram a questão de caráter. Sim, total. Entende? Então é aí que as pessoas têm que entender. Quando você tem uma postura legal, o universo conspira a favor de você, lei da atração. E aí os orixás conspiram a favor de você. E aí o universo inteiro conspira a favor de você. Então quando você termina a tua missão Terra, tu foi aprovado. Tu mostrou índole, caráter, postura. Tu tem o direito de sair da Terra. Isso seria o karma? O karma. Só que colocado de uma forma diferenciada. Lei da atração. O karma vem como um aprendizado. É aprendizado. E o Dharma? O Dharma é o positivo. Tudo de bom que você gerou que vem de volta para você. Então o karma é o sofrimento. Então, o Dharma é o positivo. Mas aí você tinha dito que o karma seria você fazer o bem e tal. Sim. Isso gera o Dharma. O Dharma é o conceito positivo que você já tem na conta bancária de vidas passadas que você já criou no passado. Então, estar no Dharma é consciência, é postura, é trabalhar o certo. Só isso. É fácil, é simples, só que o sistema dificulta pra gente. O sistema, sabe? É aí que surge a malandragem. Por quê? O que você quer dizer com ele dificulta para nós? Quando a gente entra na frequência da malandragem, tudo é um obstáculo. Quadro obsessor, dificuldade financeira, nada flui. Porque é uma constante desarmônica. Nossa. Entende? Então, por exemplo, dinheiro é energia. A igreja sempre inventou o catolicismo. Não, dinheiro é feio, é pecado. Não, os pobres herdarão o reino de Deus. Porra, tu pega o Lutero lá que criou o movimento protestante ali e tal. Esses caras colonizaram os Estados Unidos, Canadá e Austrália. 3 países mais novos que o Brasil, que são 3 potências. A Austrália era uma colônia penal, que nem foi o Brasil. E olha a potência que é. Por quê? Não são católicos. Não tem ideologia da pobreza do católico. Por quê? A igreja diz, o dinheiro é feio, o dinheiro é ruim. Deixa com eles. Entende? Então, quantas encarnações a gente teve dentro do catolicismo? Várias. Então, a gente vem há muito tempo com a informação. O dinheiro é feio, o dinheiro é ruim. Então, deixa o dinheiro para alguém. E aí você não tem fluidificação da energia econômica na tua vida. Nossa, faz muito sentido. É matemático.
Por isso que o Brasil é pobre, né? Porque Exato. aqui impera a lei de Gerson, o Exato. jeitinho brasileiro, a malandragem. E um país católico. Exato. E é um país rico a nível de recursos, mas a gente é pobre. É cabeça, é consciência. Nos Estados Unidos ter dinheiro não é vergonha nenhuma. Aqui é. Não, imagina, não posso falar para ninguém. Pô, me sinto mal, eu tenho dinheiro. Lá ninguém se sente mal por ter dinheiro. O cara trabalhou, é o mérito dele. Então são conceitos ideológicos que mudam a tua vida, facilitam ou não. E a política usa muito o conceito da dualidade na vida aqui brasileira, porque coloca sempre nós contra eles, o pobre contra o rico, o homem contra a mulher, o hétero contra o gay, o branco contra o negro. O conceito é dividir para conquistar. Esse é o lema draconiano e dos chopatos. Nossa. Você divide uma sociedade em partidos políticos, em ideologia de gênero, movimento woke, o que quer que seja. Tu dividiu, tu conquista, porque você enfraqueceu. Se todo mundo estiver pensando do mesmo lado, ganha deles. Ganha, porque você fortalece uma estrutura. Entende? Então, esse é o grande problema que hoje é no mundo inteiro. O lema do governo oculto é dividir para conquistar. E eles conseguem. Dividir a população. A população, a nossa consciência, porque eles se infiltram. Atenção. Vão colocando as narrativas e a gente acredita. É como se eles estivessem sequestrando a nossa consciência. Exato. Entende? Então, por isso que é muito difícil. E aí eu não entro na questão política, porque não gosto, nem voto, então não me interessa, mas é muito complexo, porque os caras têm a tecnologia para drenar a nossa força vital. Por exemplo, no ano 91, a CIA, está documentado, eu cansei de republicar isso no meu site. Nem sei se está ainda, porque eu nunca mais entrei no meu site, porque quem cuida é a Eliana, eu não mexo. Nós encontramos uma matéria em inglês, que a gente traduziu, que no ano 91 a CIA patenteou uma tecnologia de lavagem cerebral através de fótons na televisão e na rádio. Caramba. Lavagem cerebral através do painel da televisão projetado. Então, por que isso funciona? Quando a gente estuda a neurociência, eles explicam que o córtex cerebral humano, físico, real, frontal, que é o estado beta, eu não lembro o valor, acho que é isso. Absorve, se não me engano, 3 ponto alguma coisa terabytes por segundo de informação. Tá? O nosso subconsciente absorve mais de 1000 vezes mais que o consciente. E a gente não percebe. É aí que entram as mensagens subliminares. Como que eu faço mensagem subliminar? Eu aprendi, eu já fui ex-militar, né? Então tudo isso eu tinha que saber. Por exemplo, a gente observa cerca de 80 quadros por minuto. Por minuto ou por segundo, já não lembro mais. Então, exemplo. Eu estou lá um ventilador com a pá devagar. Eu estou vendo a pá. Aí ponho no máximo, ela fica assim, chega uma hora que eu vejo através da pá. A pá desaparece para mim. Agora enfio o dedo e vê se não fica sem dedo. Então, acima de certa velocidade, a retina não percebe, mas o subconsciente sim. Então, o que eu faço? A CIA descobriu isso na década de 50. Eu tenho 2 filmadoras. Eu vou ter uma Sony gravando em 80 quadros por segundo e eu vou ter uma JVC gravando em 300 quadros por segundo. Então, aqui eu estou gravando o que está aqui. E nessa eu estou gravando o que eu quero programar. Por exemplo, consuma tal produto. Consuma tal produto. Tá? Um exemplo. Aí eu vou pegar essas 2 e vou mixar numa terceira filmadora. E vou fundir as 2 informações. Então, quando eu estiver assistindo televisão, eu estou vendo a novela, o filme. A outra está vindo no meu subconsciente. Compra isso, consome tal coisa. E eu não percebo. Aí eu começo a ficar viciado naquela porcaria. É assim que eles ganham na política. Eles começam a mensurar cada partido seus candidatos. Coloca o número. Coloca a numeração e tudo. E é assim que você manipula eleições. Eleições não só para presidente, de uma empresa, né? A questão do marketing, vamos pegar Pepsi-Cola versus contra a Coca-Cola, um exemplo, e por aí vai. Isso no mundo inteiro, isso é tecnologia de lavagem cerebral, que é ensinado nos cursos de propaganda e marketing. Dentro de propaganda e marketing, existem 2 cores que a gente pode usar para pegar o subconsciente, vermelho e amarelo. Shell, McDonald's, Kodak, vermelho e amarelo. Onde tu passar, tu enxerga. McDonald's. Sem perceber.
Nossa. Porque são 2 cores que ativam o nosso subconsciente. Então, em cima disso, você enfia a mensagem subliminar. E se a gente for mais longe e eles quiserem colocarem mensagens subliminares para criar uma personalidade nossa, pensamentos negativos, por exemplo? Aí entra o IA, o chat GPT. Cara, todo mundo que usa essa porcaria tá se fudendo. Eu não uso, nunca usei esse IA. Sério? Nunca. Eu quase não uso rede, eu só tenho Instagram. Mais nada. E o WhatsApp. Mas por quê? Como que a IA faria isso? Quando você tem um celular, ele hackeia a tua rede neural. Todos os celulares, desde o iPhone 13, ele tem uma banda de leitura neural nossa. Tá? Quando a gente põe para carregar essa porcaria do lado da cama, por causa do despertador, ela está lendo todas as tuas ondas alfa, beta, teta e delta da tua mente. Mapeando. A informação vai pelo Siri, no caso do iPhone, direto para a matriz. E ali eles codificam a rede neural. Eles têm todos nós hackeados no supercomputador deles. Nossa. Todos nós. Tá? Entendi. Por isso que eles controlam a humanidade, porque eles mandam os pulsos através das smartphones, smart celular, o que eles querem. O próprio Elon Musk fez uma denúncia que esses fones de ouvido, Cacilda, esses fones de ouvido sem fio, Bluetooth. e faz a leitura neural. Eu vi isso. Entende? Então, nós estamos hoje à mercê da nossa tecnologia. E não é de hoje, faz tempo. Mas quando eu falei, eu estava pensando mais naquela questão que você falou, assim, ó, que as marcas põem compre tal coisa, ou o político fala, vote no número X. É. Mas aí, se eles colocassem, agora que a gente usa celular, mensagens subliminares para as pessoas acreditarem em coisas que vão deixá-las loucas. Tipo, sua mulher tá te traindo, seu marido tá te traindo, você existe. É ansioso. Isso já existe. Onda randômica do celular. Nossa. É assim que eles fazem para destruir com a família das pessoas. E isso gera a dúvida e entra o quadro obsessor. E o quadro obsessor também são informações e algoritmos do sistema. O obsessor não precisa ser um morto. Ele pode ser um algoritmo do sistema ligado aos celulares. Exato. Por exemplo, outro dia eu vi uma matéria que eles estavam comentando que as cores da tela têm um padrão específico para trabalhar o subconsciente. Por isso que a gente é viciado. Bem, a primeira coisa que a gente, quando acorda, olha o celular se tem recado. Já é um vício. Tá? Por quê? Porque a cor da tela tem um padrão de cor, uma gama de cores, são mais de 1.000 e tantas cores que tem ali, que atuam no subconsciente para a retina óptica, escravizando a gente. A gente é totalmente dependente dessa porcaria. É viciado nisso aí. Que loucura, né? Exato. Tá? E aí, quem tem atrás? Um IA. Ou seja, vamos ficar espertos, né? Sim, então assim, o que eu falo para todo mundo, diminui o acesso à internet, diminui o acesso ao celular. Por exemplo, eu já tive Facebook, não tem mais nada. Só o Instagram, que eu faço as lives pelo Instagram, né? E só, entende? Então, assim, eu virei um eremita em todo sentido, vou para a natureza para diminuir, para ter o quê? Sanidade mental e me estressar menos. Se você pudesse dar uma dica para quem está nos assistindo, para que cada uma dessas pessoas sejam uma das 38% das pessoas que de fato vão evoluir aí. Eu acho que assim, para a gente baixar o controle tecnológico sobre nós, o melhor lugar é a natureza. Montanha, praia, deserto. Por exemplo, praia e deserto para mim é da Jureia para baixo. Ilha Comprida, não tem, nas partes desertas. Eu não vou para Guarujá, Ubatuba, nada. Cheio de gente, não me interessa. Ubatuba tem praias desertas, então eu vou ali. Por isso que eu sou adepto de 4x4, porque eu preciso de um carro para poder chegar em lugar que um carro normal não chega. Então o que acontece? É na natureza que eu me reconfiguro. Seja Canastra, Cordilheira dos Andes, Atacama, não interessa. O Brasil é cheio de natureza. Então, procurar um lugar legal e fazer uma comunhão com a Mãe Terra, com os orixás, sabe? Entrar em fusão com a Mãe Terra para desestressar. E fazer o que a gente gosta. É jogar bola? Maravilha. Vai jogar bola para desestressar. Vai andar de bicicleta, vai para academia. Então, ao desestressar, você desimpregna toda a matriz de controle que está nas suas células. Entende? E uma vida mais voltada à saúde mesmo. Exercício, academia, caminhada, o que for. Sabe? Para sair dessa loucura que é o estresse do dia a dia. É o que eu recomendo para o pessoal, porque é o que eu faço. Tá? Quando eu não estou trabalhando, eu estou andando de moto. Adoro andar de moto, viajar. Eu sou jipeiro, então eu pego o jipe. Nem tanto para fazer trilha pesada, é mais para curtir a natureza, ir para cachoeira, lugares assim,
onde eu consigo interagir realmente com a Mãe Terra e tiro o estresse. Muito bom. E estudar, ler livros, não só meus, tem vários outros autores bons conhecimento, também. Né? Conhecimento liberta. Né? Exato, conhecimento liberta. Muito bom, muito bom. Vamos descobrir quem que chegou até essa parte aqui? Vamos lá, hein, falar. galera. Ó, para quem chegou até aqui, para a gente saber quem são as pessoas que estão realmente despertando aí, que vão estar nesses 38%, a gente tem uma palavra-chave todo episódio. Então escrevam nos comentários, a palavra-chave de hoje é fora da dualidade. Escrevam aí embaixo, fora da dualidade. É isso aí, o Maurício está cada vez mais criativo aqui, hein, Rosa? Escrevam aí de onde vocês estão nos assistindo e também escrevam aí fora da dualidade. Muito bom, muito bom. E inscrevam-se no canal, né? Deixem um like aí, compartilhem essa live maravilhosa. Gostou de estar aqui com a gente? Muito bom, foi gostoso. Um beijo Passou bem gostoso. rápido, né? Nem percebi. 2 horinhas aí. Deem um like aí também, que essa live chega para o Brasil todo, para o mundo inteiro. Isso é importante. Exatamente. E também, se vocês quiserem conhecer aí as mídias sociais do Rodrigo, estão aqui na descrição. Ah, legal. Tá? Para vocês conhecerem. Se quiserem conhecer, tem o canal dele também. Romometria no Instagram e o site é rodrigoromo.com.br. Basicamente isso. Show de bola. Que aula, hein? Foi sensacional. Que aula do Comando Galáctico. É que são tantos anos nisso, né, gente? Eu tô aqui há 44 anos dando curso, palestra, 44, 45, sei lá. É muito tempo. A minha primeira palestra eu já tinha 18 anos. Caramba. Foi internacional, eu substituí uma pessoa que passou mal, fiquei 4 horas canalizando o Starré. Caramba. E aí não parei mais. Aí, quando eu começava, dava muita palestra, eu dava muita palestra pro pessoal do grupo Rama e pro pessoal do Trigueirinho. Do Trigueirinho. Trigueirinho é uma pessoa fantástica, um trabalho exemplar, 10. Uma pessoa, sabe, coerente, correta, uma pessoa, tenho saudade pra caramba dele. Ele era muito sério, mas muito coerente. Que bacana. Teve pessoas muito boas aí. Outro cara legal pra caramba, que tem muito, o Wagner Borges. Ele veio aqui umas vezes. Continua fazendo piada que nem antes? Sim, continua. Eu conheci ele em 87 na Federal. Quando eu fazia Federal, conheci ele lá. Eu conheço, como eu te falei, conheço muita gente, mas eu lembro mais do pessoal da velha guarda. Sim. Né? Porque interagir com eles, lembro de nome. Aí o pessoal mais novo, eu conheço, mas eu não sei o nome, sabe? Não gravo. Show de bola. Muito bom. Obrigado, viu, Muito obrigado a vocês pelo convite. Um abraço e beijo no coração de todo mundo. E, gente, só um recadinho. Jesus, ou Micah, o que quer que seja, é um ser de amor incondicional. Quando vocês buscarem isso dentro de vocês, vocês vão encontrar essa energia, esse ser, essa consciência. Então está dentro de nós, não está fora. Não está numa igreja, não está num terreiro, está dentro de nós. E outra coisa, sabe como eu trabalho meu amor incondicional? Com os animais. Eu ajudo um monte de onga, eu ajudo gente, bicho pra caramba. E assim, toda vez, eu sou gateiro, né? Toda vez que eu tô com um gato, gente, eu viro um babaca. Tu vê que a gente até muda a voz pra falar com os bichinhos. Quem é cachoeiro é a mesma coisa. A gente parece uma bichoninha assim falando com os gatos, entende? E isso é muito interessante, porque aí quando você abre para o mundo, para dizer para o mundo, para você, que você tem um lado bom, tu tem um lado de amor incondicional. Levem isso para o coração de vocês e expandam isso para as pessoas, para o mundo, para o universo. Do mesmo jeito que a gente ama um gato, um cachorro, um papagaio, não importa. Aprendamos a amar e a compartilhar isso para as pessoas no nosso entorno, nossa família. As pessoas estão no nosso dia a dia. Porque o que acontece? A gente está sempre tão estressado. Eu falo às vezes por mim, eu venho para São Paulo, me estresso, fico mal-humorado por causa do trânsito. E o Rodrigo que está no trânsito não tem nada a ver com o Rodrigo que está com os gatos. É notório. Até eu falei, mas como lá eu pareço um animal irritado, e aqui uma seda, para não dizer outra coisa. Sim. Então, os animais, eles mostram para nós o verdadeiro amor. Então é uma dica nesse sentido, gente. O mesmo amor que a gente tem para os animais, a gente tem que aprender a transpassar para o universo, para a natureza, para tudo. Aquele amor que a gente tem pelo nosso pet, então, esse é o amor incondicional? Esse é o amor incondicional. Caraca. É o mais puro que existe. Nossa. Muito bom, hein? Tá?
Valeu, hein? Muito Terminamos obrigado. com essa dica maravilhosa aí. Dá um tchau aqui para essa câmera. Aí, joia, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, o galera. símbolo do Spock, que eu sou da linha do Star Trek. Abraço, vida longa e próspera para todos. Boa. Valeu, galera. Tô fazendo aqui Até também. mais. Star Trek.